Vamos cumprimentar os nossos personagens, tem muito assunto pra gente colocar e pra gente organizar. Meu amigo Marcelo Coutinho tá na bancada, Guilherme Cunha também na ponta da conexão. Comecemos com o Coutinho, bem-vindo, bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Coragem essa semana, hein? Então partiu, dólar índice, vai lá. Bom dia pessoal, bom dia Camila, bom dia meu moreno, bom dia a todos. Vamos lá pessoal, gráficos refeitos, índice do seu lado esquerdo, o índice no seu canalzão de alta derrete. Já abre a menos 166, cota 1,25560. Você tem um leve suportezinho na região de 1,25080. É o que tem para hoje. Você tem aqui um cai, longa lateralização, queda. Então, envelopão de baixa. O índice numa toada macro altista, porém no curto prazo vai descendo. Você tem aí conta rápida 430 pontos até bater em um suporte. No caso do dólar, o dólar também na contramão, o dólar tem a sua macro baixista, mas sobe como se não houvesse amanhã. O dólar em posição semelhante ao índice, ou seja, o índice tangencia a parte inferior do canal, o dólar tangencia a parte superior do canal. O dólar tem aí um ponto de venda especulativo, isso para os mais arrojados. Os mais conservadores seguramente vão parar, vão aguardar e vão ver o que vai acontecer. 9h02, destaque inicial de Coutinho, você está percebendo o selo urgente no canto superior esquerdo da nossa tela, diante do peso e da relevância deste dia. Vamos conferir o destaque inicial de Guilherme Cunha. Gui, meu parceiro, bem-vindo. Segue o roteiro, segue o filme de Risk-Off, de realização a nível global. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um novo giro pelos Estados Unidos. Mas é claro que isso bate na nossa fotografia e na nossa dinâmica de negociação, com a bolsa buscando mínimas e o dólar buscando máximas. Vamos para a sua leitura e projeção do dia. Bem-vindo, Gui. Que segunda-feira, hein, Léo? Bom dia a você, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, e correspondendo ao contexto do nosso pré-mercado, onde nós tivemos bastante pânico nos ativos de risco e as moedas fazendo grandes oscilações, como você também já pontuou ao DXY. Acho que o Beida foi muito feliz, né, na sua oratória, onde colocou que um tipo de movimento como esse não muda a trajetória de um dia para outro, né? Então nós temos um cenário bem atritado do tarifaço. Há muito a correr ainda no que diz respeito ao posicionamento de outros países e até mesmo dos Estados Unidos das Américas. Então a gente tem, Léo, hoje um dia que é natural que nós tenhamos mais uma vez um cenário de um dólar fortalecido, tem suportes imediatos que a gente precisa tomar atenção lá no 5.870, né? Ali, se vier romper, a gente pode trazer alguma intensificação mais vendedora, mas não é o cenário base, tá? O cenário de voltar no 5.870 é único e exclusivamente pela força do movimento que foi na sexta. Então nada subirás ou cairás numa linha reta. Esse movimento é provável chamada de compradores. E a bolsa tá aí, né? No cenário do que o mundo inteiro vai sair num contexto de aversão a risco, se o Brasil cair menos, já é muito positivo. Temos 9h04, tem uma série de protocolos aqui que a gente precisa honrar. Vamos ao primeiro, o Boletim Foco saiu na faixa das 8h25, como é tradição, às segundas-feiras a gente passeia por ele, tá na tela para vocês. Olha, praticamente não houve notícia, manutenção em boa parte das projeções. Para o IPCA, 5,65% neste ano, é a segunda semana consecutiva em que temos o IPCA pensado nesta faixa. O PIB foi mantido em 1,97%, o câmbio passou por uma revisão levemente baixista, saiu de R$ 5,92 para R$ 5,90. E pela 13ª semana consecutiva, o mercado, na sua mediana de projeções, segue enxergando a taxa Selic até o final deste ano em 15%. Menos notícia ainda para 26, 27 e 28. Começando aqui com 26, apenas uma levíssima revisão baixista no câmbio, que saiu de R$ 6,00 para R$ 5,99 para o ano que vem. Todas as outras métricas mantidas, como todas as métricas projetadas para 2027 estão mantidas. A exceção fica em 2028, com uma levíssima revisão baixista por parte do dólar, que sai de 5,90 para 5,85. Pronto, o Boletim Foco está pago e praticamente nenhuma atualização, nenhuma grande novidade. E evidentemente que este Boletim Focus não capta ainda na íntegra o que foi o tarifaço do Trump e a reação negativa dos mercados. Certamente, se houver manutenção ao longo dessa semana deste mau humor, o Boletim Focus da segunda-feira da semana que vem
traduzindo o sentimento acumulado nesta semana que estamos vivendo agora, vai trazer muito mais novidade, vai trazer muito mais highlight pra gente repercutir. Este é um ponto. Atenção agora para você que é acionista de Tesla, um dos maiores entusiastas da tese da companhia, revisa para baixo o preço-alvo da empresa e em 43%. Um dos analistas mais otimistas da Tesla de Wall Street cortou seu preço-alvo para as ações em 43%, citando uma crise de marca criada pelo CEO Elon Musk e pelas políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Tesla se tornou essencialmente um símbolo político global, escreveu Daniel Eves, um analista da Wedbush Securities, que classificou as ações da montadora para compra nos últimos 4 anos em um relatório para clientes neste domingo. É hora de Musk se apresentar e ser um líder no momento de incerteza, fecha aspas. Daniel Eves reduziu o preço-alvo das ações de 550 para 315 dólares, o que era o segundo maior entre os 72 analistas monitorados pela Bloomberg. Highlight importante sobre Tesla, que serve de gancho para Camila Nascimento dar o seu show. Isso porque ela tem monitorado os posicionamentos do Musk. Musk tem o papel de CEO da Tesla, como sabemos, mas também de um conselheiro, até prova em contrário relevante, na estrutura de governo dos Estados Unidos. Ele encabeça o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental. Na prática, a instituição da qual se espera um conjunto de cortes da máquina pública americana. E o Musk se pronunciou há pouco, inclusive com direito a vídeo. A Camila separou tudo e traz o balanço pra gente, pois não, Cá? O Musk publicou um vídeo do Milton Friedman, um vídeo famoso que chama A História de um Lápis. Nesse vídeo, o economista ele defende o liberalismo econômico. Milton Friedman diz que nenhum país consegue produzir um lápis sozinho. Ele usa como exemplo a fabricação do lápis, destacando a complexa rede de cooperação global que é necessária para isso, Léo. Ok. E aí? Qual que é a importância? A importância é quase autoexplicativa. Você tem uma figura relevante do governo, ou com alguma relevância simbólica, ao menos no governo, sugerindo livre mercado num contexto em que o protecionismo de Trump aponta para o oposto. Este é o vídeo, você vê Milton Friedman em primeiro plano, e este vídeo foi compartilhado por Musk. Como quem diz, Trump, o caminho não é esse, o caminho é mais pra cá. No final de semana, o Musk sugeriu que Europa e Estados Unidos construíssem, inclusive no futuro, um ambiente de tarifa zero. Zero para lá, zero para cá. Em uma nova alfinetada, esse é o termo, essa é a palavra, ou recado, esse é o termo, essa é a palavra, de Musk para Donald Trump. Eu fiz questão, pesquisei muito nesse final de semana, fiz questão de trazer aqui para vocês o raio-x da equipe econômica do Trump. E aí vai ser legal ouvir o nosso Guilherme Cunha nesse sentido. Porque é o seguinte, Gui, quando a gente olha para os personagens que estão ao redor do Trump, a gente está falando de alguns nomes, entre os quais Scott Bessent, secretário do Tesouro, uma espécie de ministro da Fazenda. É o fundador do fundo de hedge Key Square Group, tem uma carreira destacada no setor financeiro, bilionário, e basicamente o Bessent vinha sendo o nome apontado como o maior símbolo de racionalidade e equilíbrio econômico. Ele parece em segundo ou terceiro plano. Aí você tem Howard Lutnick, secretário de Comércio. Anteriormente foi CEO da Cantor Fitzgerald. Lutnick é conhecido por experiência em mercado financeiro, mas acima de tudo por defender políticas comerciais protecionistas. Kevin Hassett, ele é diretor do Conselho Econômico Nacional, economista com experiência anterior no governo. Hassett lidera o conselho responsável por assessorar o presidente em políticas econômicas. Mais um daqueles personagens que vem mais acenando para Trump do que fazendo ele pensar em linhas opostas às que acredita. Stephen Miran, presidente do Conselho de Assessores Econômicos, tem doutorado em economia por Harvard, já atuou no Departamento do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump e não tem sido protagonista nas manchetes. Pelo currículo, espera-se algum equilíbrio e racionalidade econômica de um personagem com esta formação. Não vem sendo ele o destaque nas manchetes. O Lutnick é que vem sendo destaque nas manchetes. O Trump é que vem sendo destaque nas manchetes. E quando o Bessent vem a campo como ministro da Fazenda, para usar o cargo que a gente adota aqui no Brasil, ele vem acenando para o Trump, vem minimizando, amenizando o cenário de crise que a gente vai vendo na precificação dos mercados. E aí nós temos mais dois personagens. O último, que eu deixei por último, é um dos mais importantes e um dos que mais vem aparecendo nas manchetes. Stephen Miran,
presidente do Conselho de Assessores Econômicos, ele tem doutorado em economia por Harvard, já atuou no Departamento do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump, falei dele agora. Aí vamos com Jameson Greer, representante de comércio americano. Ele é advogado especializado em comércio internacional. Greer foi escolhido para conduzir as negociações comerciais do país. Você tem visto grande manchete com o Greer? Tem outra formação e currículo que sugerem alguma moderação. Não tem tido muito espaço em manchete para ele. Mas você tem ouvido falar muito de Peter Navarro, ou não? Ele é conselheiro sênior para o comércio e também campo de manufatura. Retornou ao governo. Navarro é amplamente conhecido por posições protecionistas e por influenciar políticas tarifárias. Ele tem tido muito espaço em manchete. Então eu estou fazendo esse raio-x para você entender quais os personagens por os quais a gente tem que olhar e para a gente entender quais aqueles que mais barulho têm promovido. O Navarro certamente está nesta cota. Temos 9 horas com 11 minutos, atualização da porta para dentro, Guilherme Cunha comenta tudo isso na sequência. Amigos, a curva de juros brasileira, ela vai caminhando para aquele cenário oposto, tanto em correção ao fechamento da semana passada, quanto na busca pela arbitragem diante da exposição aplicada nos juros dos títulos públicos brasileiros. Eu aplico no juro do título público, eu tomo, ou seja, aposto na alta do juro DI, como arbitragem, como proteção, como equilíbrio para fazer o hedge dessa posição mais forte. Afinal de contas, vai que eu estou errado. Essa é uma semana de inflação no Brasil. A gente vai ter pistas importantes inflacionárias. E a depender do sal que essa inflação traz, de repente aposta em quem está se prefixando nos títulos públicos brasileiros, emitidos sobretudo às quintas-feiras, é uma aposta perigosa. Então eu pego o hedge e eu tomo o juro, isto é, eu aposto na alta do juro DI, por isso a curva me parece pedir 15 pontos base em média a mais nos prêmios. Fora o fato de uma correção, caiu bastante a curva de juros no Brasil no acumulado das últimas semanas, para não dizer meses. Você tem agora um movimento de retorno. O dólar está subindo 0,32%, R$ 5,904, se estabelece com alguma consistência em 5,90 o dólar aqui no Brasil. E o Ibovespa Futuro vai caindo 1,35%. O Indifut toca 125.805 pontos. Coutinho, vamos contigo. Na sequência, Guilherme Cunha. Graficamente, alguma novidade? Nenhuma, Léo. Olha só, o índice ele cai e fica aqui entre dois suportes, 1,25,900 e 1,25,430. Por enquanto, inclusive coloquei no gráfico de 15, porque o gráfico de 4 não dá para ver absolutamente nada em função do tamanho dos movimentos. Então, o índice paradinho, chama aí para os mais arrojados uma compra, tá? Para os mais conservadores, aguardam. O dólar tá ali tentando romper R$ 5,916. Dólar segue sua toada altista, também não tem nenhuma figura relevante, praticamente no 0 a 0, também aí para os mais arrojados bate uma compra, os mais conservadores aguardam. 9 horas com 13 minutos, Guilherme Cunha, você ouvia aqui o panorama, o raio-x que eu construí. Sem dúvida alguma a gente tem que olhar para a equipe econômica do Trump, a gente tem que entender o racional dos principais personagens e sobretudo reconhecer que Trump está cercado por um colegiado, por um time que não parece fazê-lo pensar no contraditório, muito pelo contrário, um time que apenas o encoraja a dobrar a aposta, é o que nós estamos vendo. O problema é que uma das peças com as quais Trump não contava era que chineses e europeus apertassem exatamente a mesma tese. Você dobra a mordida aí? Eu dobro a minha mordida aqui. E nesse olho por olho, dente por dente, o cenário de risk-off é que prevalece, Gui. Não contavam com minhas astúcias, né? Então é uma grande frase que não recaiu sobre o Trump da série, Léo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, no contexto que nós muito pautamos dos primeiros 100 dias de governo de Trump, que estava muito leve, né? A gente até chegou em algum momento nas transmissões contestar, quando veio para o modo turbo, veio sem freio e não há quem freie Donald Trump. Ele mesmo, inclusive, já fez esse já tweetou a respeito de que não vai mudar a sua trajetória, ou seja, não há um ser humano que vai fazer com que ele reflita e muda essa rota. Sabendo disso, Léo, a gente já começa a projetar o que o mercado está fazendo, né? Um cenário já mais risk-off, vou me sair dessas posições, principalmente na onde estava mais alavancado, e vou esperar aonde essa guerra, não se esqueçam disso, pessoal, é uma guerra comercial aonde o tarifaço startou, por isso que vem sendo comparado com a crise de 2008, Covid ou até mesmo hoje, 1970
1978, onde nós tínhamos uma figura gráfica muito semelhante de sexta para segunda. Ou seja, Léo, dentro do contexto do governo, ninguém vai parar o Trump vai continuar batendo, ele só não contava também essa devolutiva do formato que veio. Alguns países estão querendo negociar, estão querendo fazer com que seja mais ameno, mas aonde pega principalmente, que é a China, parece que o negócio vai pegar fogo. Guerra comercial e bastante instabilidade e incerteza, continua um cenário de bolsa para baixo e os ativos de proteção ganhando força. Pois é uma bela síntese essa do Gui. A aposta parece ter sido muito clara nessa direção, não é, Gui? Eu sou os Estados Unidos, eu tenho um público consumidor do qual todos dependem, o mundo depende, em particular a China depende. Então eu apresento um tarifaço e no dia seguinte, na hora seguinte, no momento seguinte, esses parceiros comerciais vão bater a minha porta, eu vou sair muito bem na fotografia, afinal de contas eu terei forçado que eles viessem aqui beijar a minha mão e a partir disso eu acho um cenário que favoreça mais os Estados Unidos. Deu errado. Deu errado. A teoria do Trump, que abandonou a racionalidade econômica a fim de forçar as negociações com os parceiros, não se sustentou porque os parceiros não toparam essa submissão, em especial europeus e chineses. E aí, Gui, a gente está lançado nesse mar de imprevisibilidade e de incerteza. Tanto é que a provocação que eu tenho feito aos comentaristas, faço ela para você agora, é: quem é o bombeiro? De onde pode vir o apagar das chamas, ou ao menos o controle maior delas? Porque se o bombeiro é Trump, é improvável que ele o seja, porque ele teria que fazer um recuo improvável que o desabonaria do ponto de vista político. Ele triplicou uma aposta da qual ele vai simplesmente sair agora? Difícil. A equipe econômica não tem vindo em socorro. Jerome Powell já recolheu os braços como quem diz: não esperem que eu tenha que resolver o problema que eu não criei. Eu vou ficar atento aos dados de economia real e eu vou cumprir institucionalmente o meu mandato. Aí o Alex nos provoca a pensar que o bombeiro pode ser justamente China e Europa, supondo que estes personagens recuem de um movimento forte de ataque contra os Estados Unidos em resposta ao ataque de que foram vítimas. Eu tô procurando o bombeiro e não acho. Você já achou aí? Léo, sabe qual que é o problema? Não tem. Então quando vamos fazer uma analogia com o MMA, sei lá Anderson Silva. Vai ganhando todas, você acha que é entrar no ringue, fazer a sua estratégia e nocautear o seu adversário. Trump chegou nesse mesmo contexto, com a guarda baixa, e agora tomou o seu primeiro soco e não quer admitir que tomou um soco e ficou balançado. Dito isso, não tem bombeiro, não tendo bombeiro só vai tender a pegar mais fogo, e é isso que a gente está presenciando dentro do mercado. Pô, Gui, então vai pegar fogo a todo momento? Léo, sinceramente, se não tivermos nenhum contexto do próprio jogador baixar a guarda e tentar reorganizar a rota, que é muito improvável, é pegar fogo dia sim, outro também. Não tem Fed, não tem nada que venha conseguir a trazer uma perspectiva mais amena. Tomou o soco, agora vai ter que aguentar. 9h18, Chinela tá cantando, a moeda americana toca agora R$5,918, vai ameaçando máximas intradiárias, renovou há pouco, e o Ibovespa Futuro vai caindo 1,36, relativamente acomodado nesta faixa. A moeda americana já volta praticamente para os R$5,92. Você vai perceber que nessa edição, a exemplo do que foram as edições no final da semana passada, a Camila Nascimento, ela vai fazer muito as intervenções olhando para o X, olhando para o pronunciamento de personagens relevantes do ponto de vista do mercado acionário americano. E o Bill Ackman, um dos bilionários do planeta, um dos investidores de maior sucesso que nós vemos e monitoramos no dia a dia, tem se pronunciado muito fortemente. No final de semana eu acho que ele não dormiu, porque eu recebi a notificação atrás de notificação em horas e horas de espaço, poucas horas de espaço. Tá com o dedo na tomada o Bill Ackman. Nós repercutimos mais cedo aqui com o Alex Martins, um dos posts dele lá no X, segundo o qual há um conflito de interesse constrangedor entre a equipe econômica e o posicionamento dela a nível de ativos financeiros e a tese que vem sendo advogada e forçada por esta mesma equipe. Entende o Bill Ackman, ou conclui o Bill Ackman, mais do que isso, denuncia o Bill Ackman que a equipe econômica de Trump está em renda fixa de longo prazo lá nos Estados Unidos, em títulos de renda fixa de longo prazo. Sabe o que isso quer dizer, né? Títulos de renda fixa de longo prazo tem como principal termômetro os yields de 10 anos. Significa dizer que quanto mais eles fecham, mais o valor de face desses títulos se aprecia, sobe, se valoriza. Então,
uma equipe econômica que trabalha para o fechamento dos yields de 10 anos é aquela diretamente beneficiada pela consequência do movimento. Foi uma das falas do Bill Ackman. A outra, que acaba de sair, e a Camila Nascimento está monitorando, por isso não estranhe essas intervenções. Vamos lá, o que é que disse o bilionário agora, hein, Camila Nascimento? Vamos lá então pro tweet do Bill Ackman no X, o post dele no X. Ele disse que a fórmula usada pela administração para calcular as tarifas fez com que as tarifas de outras nações parecessem 4 vezes maiores do que realmente são. O presidente, de acordo com esse post do Bill Ackman, não é economista e, portanto, depende de seus assessores para fazer esses cálculos para que ele possa determinar a política. A economia global está sendo derrubada por causa de uma matemática ruim. Os assessores do presidente precisam reconhecer seu erro antes do dia 2 de abril e fazer uma correção de curso antes que o presidente cometa um grande erro com base em uma matemática ruim. Então, de acordo com esse post do Bill Ackman. Teve também o JP Morgan cortando a meta do S&P 500, o target, de 6.500 para 5.200 pontos e colocando o pior cenário nos 4.000 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Daqui a pouquinho o Coutinho vai dar um show gráfico de Estados Unidos. A gente vai fazer um giro importante, relevante. Nós temos 9 horas com 22 minutos. É importante acá trazer isso. Porque se nós assumirmos o pressuposto de que os Estados Unidos são um país sério e de solidez institucional, nós de fato estamos diante de uma piada de mau gosto. A maneira como os cálculos foram feitos para que se determinasse a mordida tarifária dos Estados Unidos contra várias praças do mundo é das coisas mais primitivas de que a macroeconomia no seu noticiário produziu nos últimos tempos. O cálculo a partir do qual se chegou ao número, eu estudei a equação nesse final de semana e demorei 3 minutos para entender. Basicamente é uma fração em que o numerador é a balança comercial dos Estados Unidos com um determinado país. Então vamos supor que em relação ao Coutinholândia, os Estados Unidos tenham um déficit de 300 bilhões de dólares. Eles colocam lá, menos 300 bilhões de dólares. O denominador da fração é a quantidade de importação que os Estados Unidos fazem da Coutinholândia, nesse meu exemplo aqui. Então vai haver uma relação entre o déficit ou superávit em relação às nações e a importação americana de cada uma dessas nações. Isso vai dar um número absoluto que vai ser transformado numa porcentagem. E aí vai se dividir por 2 essa porcentagem. Pronto, você ganhou a sua tarifa. É tão discrepante que mesmo em relação aos países com os quais os Estados Unidos têm superávit e não déficit, pintou tarifa. Ok, é a de menor nível, 10%, mas pintou. O Brasil está nessa cota, o Reino Unido está nessa cota, algumas outras praças, entre as quais a Austrália, também nesta cota. Então, é aquela ideia do tipo, pera lá, eu vou aceitar que ainda que seja um país relevante, com essa verborragia, o Trump simplesmente impunha com um cálculo que ele tirou do último dos neurônios, sem a consistência e a complexidade que ele vinha antecipando. Eu vou aceitar de olho fechado. A racionalidade econômica vai sugerir que várias praças deveriam aceitar. Mas o pragmatismo político ou o posicionamento político / geopolítico vai sugerir o oposto. Quando a China vem e diz assim, 34 aqui, 34 lá, para dançar tango tem que ter 2. Olha que bom, eu sou o segundo. Você quer dançar? Eu vou dançar, eu não vou fugir da dança. Vamos lá, você pisa no meu pé na dança, é aquele tango amargo em que você pisa no meu pé, eu piso no seu também, tá tudo certo. E a Europa faz o mesmo, traindo a aposta do Trump de que haveria uma forçação de denominador comum. Amigos, não é pouco o que a gente está vendo. E a expectativa do recuo do Trump fica cada vez menor também pelo mesmo racional e pela mesma cartilha política. Economicamente ele está fadado a recuar. Politicamente seria um fracasso, um recuo do Trump. E nós temos uma deterioração das 7 magníficas. Vou convidar você a espiar minha tela. Com isso a gente vai para um passeio gráfico do Coutinho e tem mais Guilherme Cunha para falar o que ele pretende fazer com o dólar e a bolsa. Porque a inércia é muito simples, né, Gui? A inércia está sugerindo vende bolsa, compra dólar. Tudo é uma questão, no entanto, de preço e timing, que pode também ser gráfico. O Gui vai se posicionar em instantes a respeito. Vejam só, Microsoft caindo 1,7 nem é a grande notícia. Apple caindo 4 passa a ser. Nvidia caindo quase 6 passa a ser. Google caindo praticamente 3 também. Meta cai 3,5, Amazon praticamente 3. Todos os papéis avançaram no viés de baixa. Tesla inclusa. 7% de queda praticamente para Tesla. É o que a gente vai vendo aqui. Coutinho, eu tô achando melhor a gente fatiar, porque senão vai ser muito gráfico em um curto espaço de tempo. Vamos olhar para a Nvidia
para Tesla e para a própria Apple, são 3 personagens importantes entre as 7 magníficas pelo viés de baixa. No caso de Apple, uma das premissas que vem sendo subestimadas por Trump no tarifaço que ele colocou e na maneira como apresentou esse tarifaço é o grau de integração das cadeias produtivas. A Apple tem boa parte da sua produção, para não dizer 90% dela, alocada justamente no Sudeste Asiático, que vai sendo punido pelas tarifas. Daí que o mercado passou a precificar uma forte punição contra os papéis AAPL, dado que a margem seria absolutamente corroída. E continua este filme triste para quem está comprado em Apple. O Coutinho vai para o gráfico, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Longo pivôzão de baixa, longa queda, longa correção, e aí vai que desce. E aí desce, não cai, lateraliza, cai, monta um envelopezinho de baixa, força mais para baixo ainda. 1,88, pré-mercado já a 1,81, queda de 3,74%. Próximo objetivo de Apple, 1,79, se azeda, 1,54. A gente sai de Apple e vai para Nvidia. Aí qual que é o ponto? Parecido com Apple, embora em menor proporção, dado que há um conjunto de investimentos em semicondutores ou para a indústria de semicondutores lá nos Estados Unidos. Mas, voilá, outra premissa que Trump atropelou pela maneira acelerada com que ofereceu esse tarifaço. Não é num estalar de dedos que você tem uma reindustrialização, ainda que para um setor tecnológico tão pulsante como o de semicondutores. Então essa transição, ela não ocorre do dia para a noite. E Nvidia tem boa parte da sua produção também dependente do Sudeste Asiático. Vamos com o Coutinho para o gráfico de NVDA, pois não, Coutinho? Essa aqui também machucada, olha só, você tem no branco um pivôzão de baixa, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, é parecida com Apple. Cota 9431, pré-mercado 89, cai 5,6%. Vai sentar em cima de um suporte a 88, os mais arrojados, compra especulativa sobre suporte, o que eu desaconselho, por mais arrojado que seja. Se azeda, 7,2. Se azeda, aí tá longe, 4,8. 9 horas com 27 minutos. E a gente fecha esse primeiro bloco olhando para Tesla. E aí, autoexplicativo. Eu não vou ficar me repetindo junto com a K aqui. A gente já trouxe posicionamento do Musk. A gente já falou, inclusive, de um dos maiores entusiastas revisando para baixo o preço-alvo. Tesla tá bem autoexplicativo, até pelo estigma político que ela passou a ter atrelada a si, uma vez que o seu CEO é um dos personagens principais de um governo cuja agenda econômica não vai trazendo frutos em que boa parte do mercado apostava. Basta olhar o Trump Trade do final do ano passado, em meio ao resultado eleitoral, desfecho eleitoral lá dos Estados Unidos. Pois não, Coutinho? Tesla, sua máxima, 488, cota 239. Cota no pré-mercado 224, cai 6,27%. Quando você olha no gráfico, formação clássica de baixa, sem grandes novidades, cai, lateraliza, cai, envelopezinho de baixa. Deveria retestar 217, Tesla lá fora, objetivo 124. Obrigado, Coutinho. E aí a gente fecha esse giro que eu prometi olhando para esta tabela aqui, que é a tabela da volatilidade. O VIX, eu inaugurei o programa hoje junto com a K, e o VIX estava na faixa dos 6%. O VIX já escala para quase 9%. E a gente vai superando os 49 pontos. Começa a acenar para os 50 pontos. Aqui eu queria uma aula gráfica da tua parte, Coutinho, porque quando a gente olha para o VIX em número absoluto, lembrando que o VIX é um índice do medo tão falado, pouco aprofundado, se trata de um índice correlato à volatilidade implícita das opções de S&P 500. Portanto, quanto mais agitado está o conjunto de opções do S&P, mais sensível fica o VIX e mais tradução de volatilidade o VIX contrata. Quando a gente vai e estuda graficamente o VIX em termos de número absoluto, é incontornável o encontro com as grandes crises. Qual foi a última vez em que o VIX esteve rondando essa faixa dos 49, 50 pontos, Coutinho? Explica pra gente. Nossa, faz tempo. Vamos lá, vamos tentar achar. E eu acho que eu não vou achar. Vou colocar esse cara no mensal pra gente tentar pegar o máximo que a plataforma me trouxer. Olha só, a gente tá falando do VIX hoje cotando 49. A gente volta pra abril de 20. A gente volta pra fevereiro de 18. Depois a gente vai pra... Aí tem um negocinho na minha frente aqui. Pera aí, vamos lá, volta pra cá. 2015 e quase chegou em 2011. Então você tá falando de 1, 2, 3, 4 episódios. Raro, portanto. Yields de 10 anos de volta aos 4,01%. Tem notícia aqui também. O fechamento dos yields de 10, inclusive no pré-mercado americano reaberto ontem,
O fechamento dos yields de 10 chegou a levar de novo esse retorno médio anual à faixa dos 3,9%. E o que a gente vê é um retorno dos yields de 10 aos 4%. A engrenagem em que a própria equipe econômica de Trump, numa tese vocalizada por Bessent e Trump, parece dar sinais de engasgo. E os yields de 10 que vinham sendo fechados retomam a faixa dos 4%. Qual é o sinal? Será que o sinal aqui passa por o Porto Seguro não são mais os yields de 10? Será que o Porto Seguro está em outro tipo de título e está no ouro, entre outros ativos de proteção de capital? Essa é uma provocação necessária, porque nós estamos vendo uma reversão no movimento de fechamento da curva americana em meio a um cenário de estresse que vai se aprofundando. Eu não falei para vocês que melhorou. Olha a Tesla aqui, caindo 10%. Tesla tá caindo 10,5% no pré-mercado americano. Eu não disse para vocês, olha, as 7 magníficas melhoraram nas cotações do pré-mercado americano. Em resposta a isso, a busca por proteção diminuiu e os yields de 10 voltaram para um terreno positivo. Não, eu estou dizendo que as 7 magníficas pioraram. E piorou, cá, já investiga aí, a Nvidia tá caindo quase 8%, Apple vai caindo quase 8%, Meta 5%, vamos ver se pintou alguma novidade ou é a simples inércia do mau humor. Agora fica pior ainda a manchete, quer dizer, significa que com a deterioração do apetite pelo risco, os yields de 10 abriram? Se eu parto para me proteger com os títulos da dívida pública americana de 10 anos, esses títulos ficam mais caros, o rendimento fecha. E o que nós estamos vendo são rendimentos abrindo. Coutinho, yields de 10. Yields de 10 anos na tela, pessoal. A priori ainda baixista, tá? Chama a atenção sim, olha só, quando você dá um zoomzão, o candle de hoje, ele praticamente contraponto de sexta-feira, ainda que sexta-feira caiu, sexta-feira voltou a subir e aí hoje o ativo ele gapa para baixo e sobe, ou seja, você tem um indicativo claro de reversão, ou seja, o mercado cai, o mercado volta, no dia seguinte ele abre para baixo e sobe. Então isso aqui sim é um sinal de reversão, sentadinho em cima de um suporte, no caso dos yields de 10 anos, a 3,995. De qualquer forma, a priori, da forma que tá, o mais provável, sair de 4,015 para 4,15. 9,33. Coutinho, obrigado. Você volta já já. Já vi que o Buca chegou, tá lá do outro lado, ele vem aqui pra bancada. O Coutinho, em instantes, estará mais uma vez conosco. Super obrigado pra ele. Guilherme Cunha, então esse é o timing pro seu destaque final. Nós estamos falando para quase 3.500 pessoas, já temos mais de 1.500 likes, quero agradecer fortemente à nossa audiência. Qual o recado final que você deixa? E eu construí aqui uma pergunta para você, né? A inércia é muito fácil, compra dólar, vende bolsa, mas não é tão fácil quanto a inércia sugere por uma questão de preço muitas vezes, não é, Gui? Então eu queria saber um pouco do que você planeja, diga aí. Vamos lá, Leozinho. Quem tá sentado, na verdade, tem uma frase muito boa. Quem clica sabe, né? Então, na hora de organizar o operacional, o buraco é mais embaixo. Então, eu, particularmente, sinceramente, olha que loucura, vindo de mim, inclusive, o cenário é de muito mais assistente do que clicando, tá, Léo? Eu tenho um ponto, né? A gente gosta muito dessas regiões de preço, quase chegou, que é o dólar em 5.935, 5.950. Ali existe um contexto técnico significativo para poder gerar um mínimo de estresse nesse movimento da moeda americana. Agora a bolsa está gerando muita volatilidade, o trader tem que buscar esse risco e retorno, independente da ponta que você vai querer buscar, mas a inércia prevalece, bolsa para baixo, um dólar mais fortalecido, e assim você protagoniza boas operações. No caso, se você está com dúvida ou indefinição, né, se esse é o melhor cenário para você clicar, fique de fora, o mercado está bastante irracional, aguardando as cenas dos próximos capítulos, e os dados de inflação, tanto aqui quanto lá fora, podem ajudar a protagonizar uma orquestra melhor no preço. Protejam-se, mas também não deixem de aproveitar as oportunidades que um cenário como esse vai ainda favorecer. Um beijo do Cunha, uma ótima semana a todas e mais uma vez, deixe seu like. Valeu, Gui, tamo junto. E olha, atualizações aqui das cotações, Tesla agora recuando 5,20, Amazon 2, Meta 2,5, Google quase 2, Nvidia avança para 5% de marcha ré, Apple 2,5, Microsoft 0,9. Isso aqui até melhora um pouco o quadro e traz um pouquinho mais de coerência para essa abertura da curva americana nos yields de 10, que tem 3 pontos base a mais nos prêmios a 4,03%. Buca, privilégio ter você na nossa bancada, segunda-feira agitada, bem-vindo e bom dia. Fala galera, bom dia a todos. Difícil de explicar o cenário, né? Eu vou tentar não comentar sobre o que o Trump pode fazer, se é uma decisão de uma pessoa, a gente depende de um headline
Todos já acompanharam ontem à noite, o Trump deu um triple down nas tarifas e o mercado caiu por conta não só do Trump, do Bessent e do Lutnick, dando entrevistas ontem dizendo que não iam postergar as tarifas, tá? Pois bem, eu vou falar de nível, mercado. O S&P chegou a bater 4.800 pontos na madrugada. 4.800 pontos, esse mercado já trade uma recessão leve, tá? Se você revisar o EPS, que é o lucro por ação das empresas, já para sensivelmente negativo, tradando a 18, 19 vezes lucro, é o valor de 4.800. Então, portanto, o S&P, no meu entendimento, já precifica hoje uma recessão leve. Já está fora desses valores, está caindo menos, mas o dia vai ser certamente bem volátil. Eu aqui acho a política que o Trump está exercendo e sua equipe de tarifas insustentável nos próximos meses. Eles não vão aguentar uma queda de popularidade por conta do aumento dos preços e em algum momento a gente vai observar uma reversão dessa política. O Trump tem mais de 50 países na mesa tentando negociar com os Estados Unidos e clamando por baixarem as tarifas e oferecendo tarifa zero, né? É difícil saber quando que vão tomar essa decisão. Parece que querem mesmo testar águas incertas, mas eu não acho sustentável isso, Léo. A gente vai observar certamente, sem a menor dúvida, um aumento de preço significativo nos produtos nos Estados Unidos, desde o iPhone até roupas, sapatos, qualquer coisa, a gente vai ver um aumento significativo de preços e isso vai se traduzir numa pressão em cima da popularidade do Trump. Então, se for aqui para dar uma opinião, a gente está no TC Cosmos com cerca de 70% de caixa, já posicionados em Estados Unidos, avaliando aumentar a posição, tá? E esperando uma resolução desse caso, que deve acontecer mais cedo ou mais tarde. No fim de semana, foi um fim de semana de pressão muito grande, vários nomes de Wall Street, a própria carta do Diamond, do JP Morgan, hoje de manhã, criticando a política de tarifas do Trump. Não são tarifas recíprocas o que estão vendendo. O que o Trump sinalizou ontem é que ele quer que a balança comercial seja igualitária ou superavitária para os Estados Unidos para fechar deals. Isso é impossível com países pequenos, por exemplo. Então, se é uma estratégia de negociação, a gente vai observar adiante. Eu acho que o mercado está muito panicado. A gente está vendo o VIX a quase 60, né? Chegou já próximo dos níveis de coronavírus, quando parou o mundo. Foi uma realização, está sendo uma realização extremamente significativa. Se o S&P cair mais de 2% hoje, Léo, provavelmente vai ser a maior queda de 3 dias desde a Grande Depressão. É mais que o Covid, é muito significativo o movimento que está acontecendo. Não acho que dá para ir de cabeça, não é para deploy, não é para aplicar todo o caixa neste momento na Bolsa Americana ou na própria Bolsa Brasileira, que também está realizando, mas eu acho que em algum momento essa bagunça vai se reverter. Só para finalizar o racional, os Estados Unidos têm check and balances, tem o Congresso, tem a Suprema Corte Americana, já está havendo um movimento muito significativo de pressão em cima do Congresso americano, do Partido Republicano, dos líderes do Partido Republicano na Câmara e Senado. Alguma coisa deveria acontecer nas próximas semanas. Me parece, infelizmente, que o cenário base é que no dia 9 de abril as tarifas recíprocas vão ser trigadas, né? E aí a gente vai passar por vários dias, semanas talvez, de apreensão, de possibilidade de retaliação, né? Que de certa forma aqui é um fator positivo que eu observo, Léo. Poucos países retaliando os Estados Unidos, somente a China e a Europa são os dois mais relevantes, sim, mas a gente não vê nenhum movimento de outros países sinalizando que vai haver retaliação. E o Canadá, por sua particularidade, o Canadá está em eleição, né?
E provavelmente o Carney vai ser eleito por conta de patriotismo dos canadenses, por conta da agressividade dos Estados Unidos com relação ao Canadá. Então, difícil cravar. É difícil cravar o que vai acontecer, quando vai acontecer. O que eu acho que a gente tem que se apegar é a nível de preço. A gente observa JP Morgan e Bank of America tradando já a cerca de 8 vezes lucro, 8, 9 vezes lucro, já chegaram no nível do Itaú. Prefiro comprar JP Morgan, Itaú é espetacular, mas eu prefiro alocar, por exemplo, no JP Morgan. A gente observa uma desinflada de múltiplos extremamente relevante em Mag 7. Essas empresas são empresas globais, podem ser prejudicadas numa guerra comercial por questões regulatórias, taxação, entre outras várias coisas, mas são empresas vencedoras que também estão com múltiplos comparados com o restante do S&P a níveis menores dos últimos 8, 10 anos, tá? Por fim, para finalizar, indo para small caps americanas, a gente voltou no tempo, o Russell bateu níveis de 2023, as mid caps e as small caps estão tradando mais ou menos a 11, 12 vezes lucro com a abertura do mercado hoje, considerando uma queda ao norte de 3%. Então, não dá para falar que a bolsa está cara a mais. Ela não está. É verdade, as revisões de lucro, Léo, vão acontecer, estão acontecendo todos os dias. Revisões de macro de preço-alvo do S&P, revisão de lucro por ação do S&P, que vai impactando esses múltiplos para frente, tá? Mas hoje, repetindo, o S&P está tradando a níveis já de uma recessão leve, não uma recessão severa. 9 horas e 42 minutos, tenho 267 perguntas para você, mas antes a Camila Nascimento traz informação relacionada à tarifa, pois não, Cá? O conselheiro sênior da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que mais de 50 países, inclusive Taiwan, passou a noite negociando com Donald Trump. Ele também disse que Trump está reforçando algo que ele sabe que funciona e que o presidente dos Estados Unidos vai ouvir os parceiros comerciais se eles oferecerem acordos realmente ótimos. Ele diz ainda que é hora de diminuir um pouco a retórica e que Trump vai decidir se os acordos comerciais são bons o suficiente. A ideia de que haverá um inverno nuclear é uma retórica completamente irresponsável na visão do conselheiro da Casa Branca. E aí vem o principal destaque das falas dele durante uma entrevista à Fox News, que é a seguinte: há alguns grandes acordos que os países estão trazendo em tarifas e que Trump vai decidir se os acordos comerciais são grandes o suficiente. Ele também disse que Trump passou o final de semana todo conversando com líderes mundiais durante o final de semana, então. E um outro destaque, o Fed anunciou que vai ter uma reunião de conselho às 11h30 nesta segunda-feira, horário local. Léo. Uma reunião de conselho do Federal Reserve. Não é classificada como uma reunião de emergência em princípio, certo, Cá? Dá uma só contra-checada nisso. Reunião de conselho do Federal Reserve. Olha, essas declarações do conselheiro da Casa Branca, Hassett, coincidem com o DXY que descomprime. Vamos exibir para vocês na tela. O DXY agora vira. Passa a cair o DXY, é dedo na tomada. Qualquer declaração pode levar o potencial e o direcional de precificação para um lado ou para o outro. 102.885 pontos, o dólar a nível global passa a se enfraquecer, ainda que timidamente. VIX chega a 7% de avanço, estava em 9%, e yields de 10 anos tem de fato uma reversão. Nós temos uma abertura da curva de juros americana para os contratos de longo prazo. Veja que os yields de 10 voltam a trabalhar em 4,03%. Você vê, Buca, a pergunta que eu faria para você, eu ia introduzir assim: Buca, eu tenho uma pergunta que é muito fácil de fazer e muito difícil de responder. Tarifa. Quem é o bombeiro que... Pera lá, vamos lá, informação. Camila Nascimento. O Peter Navarro, assessor comercial da Casa Branca, tá falando também, Léo. Ele disse que qualquer discussão sobre recessão parece algo bobo. Ele também disse que os mercados de ações vão se recuperar e que o mercado está tentando encontrar seu fundo do poço. De acordo com ele, qualquer conversa sobre recessão
é totalmente boba, como eu disse, ele volta a destacar isso durante a entrevista à CNBC, e dados os cortes de impostos esperados, essa discussão se torna ainda mais irrelevante, Léo. E ele também mencionou que o mercado está tentando encontrar o seu fundo. Bota o casaco de novo, Buca, o DXY volta a positivar um pouquinho, o VIX volta a acenar para os 8%. Lutnick e Navarro têm sido personagens que, quando abrem a boca, não acenam para a racionalidade econômica, né? Cada vez que o Navarro fala, o S&P cai e o Lutnick, que é o senhor lunático também, né? Tem uma tese do mercado financeiro que diz que estão derrubando a bolsa propositadamente para derrubar o preço dos bonds americanos, com uma fixação grande no 10 anos, porque tem uma grande rolagem de dívida esse ano. De fato tem, mas a maior parte da dívida americana está em títulos de curto prazo. E não existe racional e lógica para uma destruição de 30 trilhões de dólares de valor de mercado para você bater 30, 40 bips em juros. Então, qualquer pessoa que fala isso e levanta essa teoria, não sabe o que está falando. Não compete com a realidade. Eu não acredito nisso, não tem lógica. Eu acho que a gente está no momento de entender se as tarifas são ferramentas de negociação ou se é uma ferramenta ideológica que vai ser imprimida, no qual o presidente Trump acredita e vai até o final nessa aposta. A julgar pelo primitismo com que os cálculos foram feitos, você já tem a resposta. Os cálculos foram péssimos. Era assim, foi a primeira coisa que eu falei aqui para vocês. Era mais fácil o Trump ter chegado naquela conferência, no Liberation Day, e falado: eu vou enfiar a tarifa em todos vocês, vai ser duro, porque vocês estão há 50 anos se aproveitando dos Estados Unidos. Do jeito que foi apresentado, com aqueles cálculos que todo mundo sabe que não são cálculos verdadeiros, são cálculos de balanço de ratio, de balança comercial, a situação ficou muito ilógica e difícil de ser explicado e promoveu uma grande bagunça no mercado. Todo mundo começou a precificar o que precisa ser feito para baixar as tarifas, já que eles não estão calculando reciprocidade. Os próprios países também. O que a gente precisa fazer para baixar as tarifas? Eu ofereço baixar minhas tarifas para zero, mas não é isso que eles estão querendo, porque os cálculos são muito acima do esperado, ainda não está claro, há muita ambiguidade nas declarações de todos os principais nomes do governo americano. Todas as entrevistas não está claro o que é necessário para que as tarifas sejam baixadas. Enquanto houver essa incerteza e não houver transparência no que é necessário para ser baixado, fica complicado. O próprio Trump ontem trouxe uma nova equação. A equação que ele trouxe no avião, falando com repórteres, é de balança comercial. E se for pela lógica de balança comercial, que não foi o que foi sinalizado por ele próprio nos últimos 2 meses, diversos países não vão conseguir baixar as tarifas. Então, a gente, caso seja mantida essa postura e caso não seja uma postura negocial, a gente vai ter que conviver com tarifas e aí vão ser tempos bem incertos. É difícil precificar o quanto a Apple vai repassar em preço nos seus iPhones. É difícil precificar o quanto as roupas nos Estados Unidos vão subir, que são muitas feitas no Vietnã. Tênis, sapatos, qualquer componentes eletrônicos, qualquer coisa, televisão, demais celulares, é muito difícil precificar. Há projeções aí de até 2% a mais em cima do PCI, chegando a níveis de 4,5%, 5% no ano com essas tarifas. A gente tem 9,49, de fato o Navarro discorda de nós dois, Buca. O Navarro acabou de dizer que a metodologia para cálculos tarifários foi sólida. Diz também sobre o Vietnã que a principal preocupação é o transbordo da produção da China e o despejo de produtos ali junto ao mar, assim como outros bens. Aí ele coloca: os países que buscam alívio tarifário precisam reduzir as barreiras não tarifárias. Como quem diz, reduzam vocês as barreiras não tarifárias e eventualmente nós recuamos das nossas. Ele também menciona: queremos justiça dos parceiros comerciais. E aí, Ursula von der Leyen, lá do Conselho da União Europeia, passa a se pronunciar a partir de agora. Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos sobre tarifas. Acaba de merecer destaque aqui num dos agregadores de notícia que nós monitoramos esta fala de Ursula von der Leyen.
Presidente da Comissão Europeia. As tarifas americanas atingem duramente os países em desenvolvimento e também os desenvolvidos. Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos sobre tarifas. Estamos monitorando minuto a minuto. Me parece... Deixa eu ver se tem outro destaque, ó. Estamos prontos, ela complementa, estamos prontos para um bom acordo, mas prontos também para tomar contramedidas se necessário for. É a ambiguidade que você estava mencionando há pouco. Tá todo mundo na mesa, tá todo mundo no colo dos Estados Unidos, o Trump conseguiu, parabéns, todo mundo acha ele o mais louco da sala. Tá todo mundo querendo um acordo e agora a gente precisa entender se os Estados Unidos está mesmo disposto a um acordo ou se ele vai manter as tarifas com uma visão contrária à de um livre mercado, né? Então, o Trump, nesse momento, Léo, ele tem a possibilidade, inclusive, de sair com os 10%, que é a tarifa global que impuseram, e esses países darem, graças a Deus, obrigado, porque eu só tô com 10%. Então, vamos observar. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, de novo, vai pegar na popularidade, vai haver uma reversão, vai haver negociação com esses países, sem paralelo aí a quantidade de países. Taiwan acabou de oferecer tarifa zero, Singapura falou que não ia retalhar, Índia no fim de semana disse que quer um acordo comercial com os Estados Unidos, o próprio Vietnã, a própria Europa agora, Inglaterra, todos os países estão na mesa para negociar com os Estados Unidos. Inclusive não estão oferecendo só baixar as tarifas, estão oferecendo condições comerciais, comprar mais produtos americanos, tirar barreiras sanitárias, alguns países que o agro americano tem bastante dificuldade de exportar seus produtos para a Europa, Índia, demais países. Então, estão todos na mesa. O que a gente tem que observar agora é uma mudança de postura do governo americano, sinalizando que está aberto à negociação. Quando essa certeza for dissipada, se é que vai ser dissipada, né? Aí sim eu acredito numa grande recuperação do mercado. O mercado corre forte se os Estados Unidos mostrar que está na mesa para negociação. E hoje tem Israel. Só que Israel é um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos. Israel é o primeiro país que está lá na mesa em Washington, falando com o secretário do Comércio e com o Trump. Deve ser, talvez, anunciado alguma coisa hoje. Não acho que vai ser significativo para preço no mercado, mas o que será significativo é uma declaração do presidente da República mostrando que está aberto a demais negociações. Isso não está claro e com a reportagem de ontem, com as declarações de ontem, a gente ainda eu vejo ainda uma inflexibilidade do Trump. 9h52. O conselheiro comercial de Trump, Navarro, ainda disse: Trump está buscando sim cortes nas tarifas e barreiras não tarifárias. Mais uma das declarações que repercutem aqui, nós seguimos de olho. Primeira declaração, perdão te interromper, mestre Léo, primeira declaração, o Navarro, ele é um hawk do governo americano, instância pesada, favorável a tarifas pesadas. Primeira declaração um pouco menos pesada do Navarro. Isso é importante, né? Talvez seja um indicativo do Trump hoje, nessa reunião com Israel, que vai ter uma coletiva de imprensa para um sinal um pouco mais benigno aí para o mercado. E não à toa coincide com o que a gente vê ali nos yields de 10, Buca. Dá só uma olhada, já estamos em 4,05, quer dizer, 5 pontos base a mais para os yields de 10, isso sugere uma busca um pouco menor por proteção. Isso tem duas coisas no yield de 10 anos que estão acontecendo. Também uma fuga de capital de países estrangeiros. Vários países, Léo, carregam títulos de renda fixa americana. Em especial China. Bondes de 10 anos, de 30 anos, vértices mais curtos, principalmente o bonde de 10 anos. Então, uma parte dessa abertura da curva de juros dos Estados Unidos é o estrago que está ocorrendo na imagem dos Estados Unidos de um porto seguro num país que traz previsibilidade para os mercados e investidores. Hoje, como o Bill Ackman falou à noite, os Estados Unidos não está mostrando previsibilidade. Qualquer CEO que investe, qualquer CEO que toca uma empresa, hoje, está vivendo tempos extremamente incertos dos Estados Unidos. Qual é a tarifa? Vai abaixar? Vai subir?
Eu compro material, aumento minhas compras, aumento meu estoque, diminuo meu estoque. São tempos muito incertos que acabam impactando invariavelmente na atividade econômica. Temos 9h55, o Buca me responde em instantes o que ele pretende fazer com o dólar e com o índice aqui no Brasil. Volto rapidinho com ele. Um rápido recado a você que nos acompanha. TC Seguros é uma das arestas do guarda-chuva aqui do ecossistema do TC, e o consórcio do TC tem sido um sucesso, muito em função também das simulações que boa parte do nosso público já fez. Olha, é um instrumento que, quando mal aplicado, mal vendido e mal utilizado, contrata só dor de cabeça. Mas o oposto é verdadeiro. A depender do seu momento, do seu perfil, do seu desejo patrimonial e sob a luz de taxas bem mais interessantes e competitivas, aí sim o consórcio pode ser um belo aliado, um fiel aliado. Nesse QR Code você consegue simular as condições e entender se é para o seu momento e para o seu perfil. E nós temos um recado do Fernando Brito que reforça a parada. Olha só. Olá, você que queria uma oportunidade interessante para entrar nesse mercado de consórcio, chegou a sua vez. No dia 22 de março agora, a Porto Seguro, que é um dos fornecedores do TC Seguros para a parte de consórcio, lançou uma super campanha. Ela permite que o cliente pague apenas 60% da parcela até a sua contemplação, comparado ao grupo que ela tinha anteriormente pagando 100%. É isso. Até a sua contemplação, você paga apenas 60% da parcela. Após, ele volta para 100% e você continua com os pagamentos mensais. Essa campanha vai até o dia 22 de abril e no dia 15 teremos um bate-papo com o Vini Custódio ao vivo no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas. Tem mais interesse de como funciona? Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. 9h56. Buca, vamos falar do Brasil, da porta para dentro. O dólar está no 0 a 0, R$ 5,885. Essa melhora do dólar a nível global coincidiu com a melhora do dólar aqui no Brasil, um pouquinho mais de calmaria na dinâmica de hoje. E o Indifut vai caindo 1,09%. Surpreende até aqui essa resiliência, da moeda brasileira, a própria bolsa caindo só, entre aspas, 1%? Não, as moedas emergentes não estão realizando muito hoje. Sexta-feira foi bem feio, mas hoje as moedas emergentes estão mais calmas, o real tem uma melhor performance versus, por exemplo, o peso mexicano. O Brasil, eu acho o Brasil, nessa bagunça toda, beneficiado. O Brasil ele vai ser beneficiado nessa história, tem um agro muito forte. Vão comprar mais produtos brasileiros. O nosso problema é o problema interno nosso, que é a política do presidente Lula também, que é populista. Nesse exato momento, eu acho que difícil que suba os juros no Brasil. Títulos pré-fixados como uma B35, B40 nesse exato momento, eu acho um bom investimento, tá? Acho que a gente está entrando num período deflacionário no mundo, de incertezas, que não compete com um aumento de taxa de juros. Já estão precificando 5 cortes nos Estados Unidos em 2025, tá? Um pouco menos agora que o mercado deu uma leve melhorada. Então no Brasil, Léo, eu acho altamente improvável que o BC suba juros, ou caso suba o 0,50, ele vai subir e decretou que é o fim de alta do ciclo de alta de juros. Temos 9h58. Buca, é o seguinte, eu tenho aqui, vamos fazer aquela atualização. Tesla vai caindo ainda 5,5%, tá difícil. Agora a Amazon reduziu, tá caindo 1,6%, Meta vai caindo 2%, Google praticamente no 0 a 0, cai só 0,5%, Nvidia vai caindo 4%, Apple 2,8%, Microsoft 1%, mas dá aquela impressão mesmo de uma leve melhora para o mercado nos Estados Unidos, pré-mercado americano ainda. Você vê que o VIX, que estava subindo 8%, passa a subir 4, e os yields de 10 anos já chegam a 6 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Coincide essa melhora com declarações, entre as quais de Navarro, conselheiro comercial de Trump, segundo o qual o presidente americano está buscando cortes nas tarifas e barreiras não tarifárias. Por ser um personagem bastante aguerrido, de retórica protecionista e meio que, se não anti-negociação, a ideia de que os Estados Unidos estão muito certos no que fizeram e não devem arredar o pé, essa é uma fala que ganha mais status de notícia. A Camila está monitorando o S&P, Dow Jones, S&P, além de Russell 2000 e Nasdaq Futuros. Pois não, Ricardo, diga aí. O S&P 500 cai 2,11% agora, aos 4.968 pontos. Dow Jones recuou 1,85% aos 37.609 pontos e Nasdaq perde 2,05% aos 17.038 pontos. O Russell 2000 futuro, o índice de small caps, cai 2,02% aos 1.783 pontos, Léo.
Buca, você já disse que está partindo para a compra nos Estados Unidos com estratégia, comedimento, de olho em múltiplos que ficaram mais atrativos, mas com o pé atrás em linha com o que o momento sugere. No caso brasileiro, é hora de já preparar compras mais substanciais? Não, eu tenho posições no Brasil, mas eu estou olhando bem mais o mercado americano agora. É muito atípico ver uma realização dessa magnitude, uma realização fabricada pelo governo, né? E eu acredito que em algum momento a gente vai observar uma reversão. Agora é hora de tirar a ansiedade de lado, fechar o olho, comprar empresas baratas, na minha opinião, e pensar a quanto vai estar o mercado daqui 6, 12 meses. Se vocês acreditam que daqui 6, 12 meses, principal mercado do mundo, com as principais empresas do mundo, vão estar a níveis mais baixos, não entrem no mercado americano. A história ensina que essas realizações são oportunidade de compra, sem exceção. Pode demorar, por todas as declarações que estão acontecendo, tem que tirar a barreira tarifária, barreira não tarifária, estão dando todos os indícios que são negociações mais lentas, não são imediatas. Então é necessário ter paciência agora, ir acumulando as ações baratas em promoção e esperar que essa nuvem de incerteza, essa tempestade passe. Eu acredito que daqui 6, 12 meses a gente vai ter potencialmente o mercado em outros níveis. China, queda de 13% para o HSI, a sua leitura a respeito. O Estado chinês já está debatendo um conjunto de flexibilização fiscal, um pacote para incentivar, inclusive, a força das bolsas por lá. Como é que você está vendo o país? Você que ganhou dinheiro com a China esse ano. Eu acho que a China pode dar uma oportunidade, mas é um trade bem mais arriscado. Os Estados Unidos tem, por exemplo, a opcionalidade, inclusive, de deslistar as ADRs chinesas. A briga mais aguda hoje certamente é contra a China, envolve muitas coisas, envolve o TikTok, envolve os portos lá no canal do Panamá, envolve tarifas, envolve roubo de propriedade intelectual, que é um incômodo dos Estados Unidos, envolve inteligência artificial. É uma briga com a China que eu acho que vai ser uma das últimas a serem resolvidas. Para uma oportunidade tática de curto prazo, funciona, mas aqui eu acho que é mais seguro, na minha visão, focar no mercado americano, ou até no brasileiro, ou até no europeu, né? A gente viu no começo do ano um rally fortíssimo das bolsas europeias, estão todas no negativo, para tentar surfar aí um repique nesses níveis extremamente depreciados. O mercado está no mais puro pânico hoje. Sexta-feira o Bitcoin foi um verdadeiro herói, segurou bastante a pancada. Hoje tem uma situação mais difícil, vai segurando nos $77.200, o seu olhar. Também acho uma boa compra, tá muito no bolo do mercado americano. Acho que tem que ir acumulando, tem que ter paciência com o Bitcoin. A gente conseguiu sair muito bem a $96 mil de uma boa parte da posição. Estamos olhando o Bitcoin, tem menos ruído, tem menos coisas potenciais negativas regulatórias. Como falaram, não tem tarifa no Bitcoin, mas ele não está imune a essas realizações. Face a toda essa bagunça, face a depreciações cambiais, eu acho que Bitcoin é um dos ativos vencedores. E é um ativo que o governo americano tem dado sinais que quer suportar. Faltam aí 20 dias para as ordens executivas serem finalizadas de reserva estratégica de Bitcoin e do Fundo Soberano Americano, que potencialmente pode comprar Bitcoin e demais criptos. Então aqui eu vejo também como uma boa oportunidade junto com esse bojo de bolsa americana. 10h03, Buca, pra gente se despedir, queria que você convidasse o público a aproveitar os CDBs e a monitorarem lá na comunidade do TC os recados que você, junto ao seu time, atualizam. Quem tá fora do ecossistema do TC tá operando manco. Se liga, vem pra comunidade, e quem está na comunidade e é Master, que é um pacote simples ali de assinatura, pode acessar CDBs de até 140%, o Buca reforça o recado. Galera, 140% de CDB sem asterisco, tá? Eu sempre falo aqui que não tem asterisco, porque você tem outras corretoras, bancos oferecendo CDB, mas vocês só podem aplicar 2, 3 mil reais em um prazo de tempo muito curto. Aqui são prazos bem mais longos, CDBs de até 140% do CDI, até 250 mil reais cobertos pelo FGC. Aproveitem, chamem a nossa equipe e aproveitem essa época de juros mais altos, tá?
é uma ótima hora para ter, dentro da diversificação de portfólio, alocar nos CDBs que a gente está trazendo para vocês. E a gente sempre está renovando os estoques, mas eles acabam rápidos. Chamem a nossa equipe, é super rápido abrir conta no TC, na TC Investimentos, 3 minutos e ter acesso a esses títulos com rentabilidade turbinada. Anotado. Buca, obrigado. Um abraço em você. Valeu, galera. Tamo junto. São 10 horas com 4 minutos. Estamos inaugurando agora a segunda metade do programa. Rapaz, que correria. Já são 10 horas com 4 minutos. A dinâmica do mercado à vista está inaugurada. A gente vai acompanhar o minuto a minuto. O Marcelo Coutinho está voltando para a bancada. O Gabriel Junqueira está na ponta da conexão. Vai tabelar com a gente para a gente acompanhar as movimentações do à vista. Estamos atentíssimos, como vocês puderam notar, às declarações de personagens relevantes pelo mundo a respeito da guerra tarifária. As declarações de Navarro, conselheiro comercial de Trump, chamaram a atenção pelo aceno a uma eventual flexibilização na política tarifária, mas ao mesmo tempo é aquela dinâmica do morde e assopra e da ambiguidade que o próprio Buca ressaltou. Estamos de olho aqui. O Navarro há pouco disse: o maior problema é a trapaça, não a tarifa em si. Ele disse que a oferta tarifária de 0% do Vietnã, por exemplo, não é suficiente. E a trapaça não tarifária que importa e que deve ser desconstruída por parte dos vietnamitas. Ele também diz que Elon Musk é um montador de carros. As peças vêm de outros países. Queremos autopeças fabricadas nos Estados Unidos. Diz que a União Europeia precisa eliminar barreiras não tarifárias, incluindo o imposto sobre valor agregado. Alguns dos pontos que vêm sendo destacados nas falas de Navarro, conselheiro econômico do Donald Trump. E a Camila Nascimento foi apurar em paralelo a reunião do Federal Reserve hoje. Não é uma reunião de emergência, certo, Cá? Essa era a nossa grande dúvida, se o Fed eventualmente daria ou faria uma reunião de emergência em função das consequências da guerra tarifária. Não se trata disso, é uma reunião protocolar de reunião do colegiado. Isso mesmo, Léo, exatamente. Ou seja, nada além, nada a mais do que isso para a gente colocar em relação à reunião do Fed, que não passa por nenhuma pauta urgente, ao menos em princípio, tá, pessoal? São 10h07, vamos lá, Coutinho está de volta, o Gabriel Junqueira na ponta da conexão. O dólar aqui está subindo 0,20%, R$ 5,894, um aceno para o 5,90, curva de juros pedindo 15 pontos base a 18 pontos base em média em toda a extensão, e o Ibovespa futuro caindo 1,22%, o Ibov à vista com muito papel em leilão, está caindo só, entre aspas, 0,25%. Vamos lá, Coutinho, vamos entender para onde a coisa vai. Graficamente você organiza o quadro para nós, bem-vindo novamente. Bora, vamos lá, pessoal. Gráfico de 15 ainda, então assim, o dólar chegou a subir aquele pouquinho que a gente falou, que era, se não me engano, R$ 5,911, fez a sua máxima no 24, corrigiu, voltou a R$ 5,881. Tá sentadinho aqui em cima de um suporte, querendo fazer um cai menos, vira, sobe. Ou seja, fazendo um movimento, querendo subir. Então quem tá vendido no dólar, por favor, fique atento. Já no caso do índice, também aconteceu aquilo que eu imaginei, de uma eventual compra pro trader de perfil mais arrojado, na eventualidade de querer subir. Bateu na sua resistência, 1,26482, começa a fazer um movimentozinho de correção para voltar a 1,25435. Essa daqui tá ruim, a figura gráfica não traduz nada. No índice, eu pessoalmente ficaria fora. No dólar, eu vejo um pouquinho mais de direcional. Gabriel Junqueira, bem-vindo e bom dia. O seu destaque inicial. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, e bom dia para todo mundo que está nos assistindo, né? A gente está com o mercado abrindo de novo de forma sangrenta, né, Léo? Realizando bastante aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, apesar que ontem à noite abriu muito pior do que o que a gente está vendo hoje, né? Então, até um pouco melhor da situação quando os futuros começaram a operar, porém a gente continua tendo um mercado muito assustado, um mercado que vem ali precificando de fato um cenário muito ruim para os Estados Unidos devido às tarifas do Trump, né? Apesar do presidente dos Estados Unidos já ter falado que está negociando com muitos países, que mais de 50 países ou procuraram para negociar tarifas, não temos nada de concreto em relação a mudanças nessa política e o mercado segue em queda livre, Léo. O que a gente precisa prestar muito atenção é que grande parte desse movimento que foi motivado
pela questão tarifária e pelas políticas do Trump, está sendo intensificado por movimentos técnicos do mercado, né? A gente sabe que no mercado dos Estados Unidos, principalmente os grandes hedge funds operam muito alavancados, né? Então eles geralmente operam alavancados, não só eles, como algumas pessoas físicas que têm muitas ações, acabam dando as suas ações em garantia para ter o dinheiro, para ter liquidez, e aí esse movimento ali de chamada de margem no mercado dos Estados Unidos intensifica e muito a depreciação dos ativos por lá, né? E isso é algo que a gente precisa ficar atento, porque pode ser que tenha ainda uma última pernada de baixa e um movimento muito semelhante ao que a gente viu em março de 2020, Léo. 10 horas com 10 minutos. Gabriel, vou focar muito com você na Bolsa Brasileira, na maneira como ela está posicionada e a forma como toda essa novela de guerra tarifária e tarifaço do Trump pode bater aqui. Volto em instantes. Me permita então construir aqui um panorama junto do Coutinho sobre os papéis que vão mais chamando a atenção e negativamente. Primeiro, o Ibovespa vai renovando mínimas atrás de mínimas. Nós temos 1,43% agora de marcha ré. São 125.431 pontos. O dólar está de volta aos 5,90 com uma alta de 0,42%. Vamos nos ater primeiro a esse par, Coutinho. Com essa perda do suporte dos 125.500, o próximo suporte para o qual o público tem que olhar está onde? Ibovespa, anota 124.700. E logo abaixo, 124.270. Na verdade, conta rápida, 1.100 pontos de baixa. O mais relevante, 124.200. Quando a gente olha para o dólar de volta aos 5,90, esse tende a ser o novo normal? Dólar 5,90, vamos lá. Deixa meu profit trocar, trocou. O dólar baixista na sua essência, atinge duas resistências, 5,881 e agora 5,910. Aparentemente, sim. Nota que em termos de FIBO, eu peguei o mais longo, ou seja, é a última chance que eu tenho do dólar cair. Se o dólar continuar subindo, eu perco todo esse canalzão de baixa, que é o meu primário. Então, respondendo sua pergunta, sim. Anota 5,881, perdido. Agora estamos em cima do laço, 5,910. 10 horas 11 minutos. Quando a gente olha para as blue chips, as quedas são generalizadas, inclusive vários papéis renovando mínimas, entre os quais Ambev, que já recua 4%. R$13,16. Olhando para o setor financeiro, B3 cai 2,5%, Banco do Brasil 1,15%, Bradesco 2%, Itaú 0,6%, Santander 1,7%. Olhando para o quarteto de ferro, a punição está clara diante dessa foto de baixa para as commodities em geral e para o minério de ferro em particular. CSN vai caindo 2,5%, Gerdau quase 4%, Vale vai caindo 1,5% e Usiminas vai caindo 2,50%. O alento é que Vale está renovando o máximo intradiário porque cai menos em comparação com o que já caiu. Saímos de quarteto de ferro e partimos para a Eletrobras, um dos setores que tende a ser defensivos. Elet 3 caindo 1,25%, Elet 6 caindo 1,18%. Embraer recua 2,68%, debaixo dos R$ 59,00, está em R$ 58,44. Aí nós temos Magalu caindo mais 4%, R$ 10,43. Petrobras recuando em média 1%. E dá para fechar falando de VEG. VEG caiu 1,7%. Tem Suzano também. Suzano, celulose, segmento mais defensivo. Suzano tem recuo de 0,6%. VEG caiu 1,65%. Então, Coutinho, para a gente ouvir o Gabriel. Gabriel, já vou antecipar. A pergunta que eu vou fazer para você daqui a pouco é: o que a narração das blue chips nos permite concluir? Porque eu estou vendo que os setores mais defensivos estão reagindo melhor. Suzano cai menos. Pode colocar aqui como defensivo Eletrobras, cai menos em relação aos principais papéis em queda. E o setor financeiro, exceção feita a um ou outro movimento, está caindo menos. Mas você vê a Ambev caindo mais de 4%, o segmento de commodities com uma vida mais difícil. Então quero te ouvir sobre o que a narração das 7 magníficas nossas aqui, que são as blue chips brasileiras, diz. Antes, Vale, Petrobras e aí Eletrobras e Suzano. Vamos dos papéis que mais estão preocupando, que são os das commodities, aos que mais estão defendendo, que são estes. Pois não, Coutinho? Bora lá, então. No caso de Vale, Vale tinha um suporte a 5,257, que era uma compra especulativa, com stop a 50,24. No dia de hoje, azeda, leve movimento de alta. De qualquer forma, se subir, retorna em momento de compra. Toda vez que eu falo especulado,
arriscado, quer dizer que é uma compra para um perfil um pouquinho mais alavancado, o mais conservador aguarda. De qualquer forma, ok, entrada 5257, stop, quem entrou, 50,24. No caso de Petrobras em cima de suporte, R$ 34,10. Voltamos naquela minha venda, recordar é viver, a 3,685. Petrobras monta um belo de um pivôzão de baixa e agora está no momento de inflexão. Abaixo de R$ 33,91, você está falando de Petro a R$ 30,97. Depois, Elet 3, double clique nesse cara. Elet lateralizado, sim, realmente defensiva, tem um suporte a R$ 40,50, que no dia de hoje está levemente abaixo. De qualquer forma, essa figura sobe, lateraliza, sobe, é um belo de um envelopão de alta. Só ficar atento agora para ver o que vai acontecer aqui nesse curto prazo. De qualquer forma, não precisa de pânico no papel. O papel tem 39 de vol, coloca um stop na casa de 60, 70 centavos, tá super bem protegido. E o último qual que é, Leozinho? Eu falei Suzano para defensivo, né? Suzano Susbi. Eletrobras. Então Susbi 3 falta ainda no teu raciocínio. Susbi ruinzão, né? Finalmente atinge lá aquele 49,69 que a gente comentou, então cai, longa lateralização, queda, longa lateralização, queda, cai. Ou seja, veio fazendo aí inúmeros envelopes de alta, da terceira não passa, a priori não quer passar. Reside acima de 4,969, é um suporte, agora um suporte dentro desse conceito macro que a gente está falando agora, ruim. Né? Então, logicamente, quem está comprado permanece mal comprado nessa situação, tem uma chance de um eventual respiro para voltar para a região de R$ 53,00, que é a linha superior, mas, de novo, dentro desse contextão, fica mais difícil. 10 horas 16 minutos. Gabriel Junqueira, o Ibovespa vai renovando mínimas, nós já temos 2.300 pontos praticamente a menos para a nossa composição do índice e chegamos agora a 125.016 pontos. A próxima renovação de mínima, se houver, já provavelmente colocará o Ibov de volta aos 124 mil pontos. E eu há pouco narrava o comportamento das blue chips brasileiras. O que é que a abertura de hoje diz para você, Gabriel? Bom, Léo, a abertura de hoje, quando a gente analisa, né, a gente vê o índice derretendo, muito em linha com o que está acontecendo no mundo todo, com o que aconteceu nos mercados emergentes, né, em geral, China também. Então a gente vê um mercado muito hostil ainda. As blue chips até mostrando um certo perfil defensivo, né? Quando a gente fala principalmente Vale, Petrobras, Suzano, por conta desse dólar mais elevado, mostrando ali que as empresas exportadoras também estão ali conseguindo se defender nesse cenário de mais aversão ao risco, né? Agora, quem está sofrendo bastante é a turma da baixa capitalização, né? Então, quando a gente olha para o índice de small caps, que aí é um movimento completamente inverso do que aconteceu na quinta-feira passada, né? Quando a gente teve o começo dessa grande realização, ou até mesmo já acho que já podemos considerar um crash, né? A gente teve um crash na Bolsa de Nova York nos últimos 3 dias, em que as empresas de menor capitalização do Brasil começaram performando muito bem e depois entregaram tudo e mais um pouco, né, Léo? No entanto, a gente precisa pontuar que o mercado brasileiro, mesmo com toda essa realização que a gente viu na sexta, e a gente está vendo agora no começo do pregão, ele segue gerando alfa em relação ao mercado americano e principalmente em relação ao mercado chinês. A gente está vendo um mercado brasileiro que, dentre todos ali, está sendo um dos que menos caiu nesse movimento. Isso só reforça a tese de que o Brasil tem tudo para ser o grande vencedor desse movimento de guerra tarifária entre Estados Unidos e China, né? Agora, se porventura nós tivermos, né, um movimento em que o presidente Trump indica que pode haver uma renegociação, que ele pode postergar, isso pode causar uma reviravolta nesse mercado muito grande, Léo. Até porque a gente já está chegando num ponto que o S&P está caindo mais de 25% em 3 dias. Isso eu só me lembro na Covid, nem quando a gente teve em 2022 uma abertura dos yields de 10 anos muito abrupto, a gente teve uma queda
tão abrupta e tão rápida. Isso só aconteceu na Covid e convenhamos que o que aconteceu na questão tarifária não é próximo do acontecimento da Covid-19, Léo. Faltam 11 minutos para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Daqui a pouco mais uma cobertura especial. Léo, vou pedir para a gente recolocar aqui os destaques de agenda, só para você enxergar quais eram os eventos de hoje. É uma agenda relativamente vazia em termos de evento macroeconômico, mas ela vai começar a esquentar, porque o Lula vai falar, 10h20, ele e ministros participam da cerimônia de anúncio de expansão da fábrica do Novo Norsk, lá em Montes Claros. Nós teremos às 11h30 discurso de Adriana Kugler, do FED. Importante monitorar as pistas do FED no atual momento, na atual conjuntura. E aí, na parte da tarde, às 3h, a primeira parcial da balança comercial brasileira, referente a abril, e às 3h, Lula e ministros participando de cerimônia de anúncio de investimentos do Mercado Livre. Ou seja, Lula vem aí às 10h20, temos exatamente esse horário, a Camila Nascimento está monitorando em paralelo este evento, e às 11h30 tem a Adriana Kugler. Nos eventos que o Manhã TC News está cobrindo, estes são os próximos e os mais importantes do dia. Aqui fica a provocação para o Gabriel responder depois do Guto Cerávulo. Ele vai trazer aqui o seu destaque e a oportunidade, que é o seguinte: nós estávamos diante de uma dinâmica com 2 eixos para a gente pensar Brasil e Bolsa Brasileira. Um eixo dos fundamentos, outro eixo do fluxo. O eixo dos fundamentos continua tão ruim / preocupante quanto o do final do ano passado para muita gente, com 2 observações. A primeira observação, de que a Selic terminal foi revisada para baixo. Uma coisa era você trabalhar com a Selic terminal em 17%, outra coisa era você trabalhar com a Selic terminal em 14,75%, 15%, que é o cenário de agora. São 200 pontos base a menos por baixo na revisão baixista do patamar final da Selic. Então esse é um aspecto que mexeu positivamente nos fundamentos. E um outro aspecto, esse bem mais abstrato, difícil de você concretizar na precificação, é uma eventual mudança de agenda econômico-política com vistas às eleições de 2026 e as dificuldades de popularidade por parte do Lula. Esse também é um segundo aspecto para a gente colocar no eixo dos fundamentos. Mas, em essência, os fundamentos brasileiros não mudaram. Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da agenda econômica, do ponto de vista da governabilidade, do ponto de vista do parafiscal e da agenda mais gastadora de expansão, com vistas a viabilizar uma competitividade maior do atual governo no pleito do ano que vem. Isto não mudou, ao contrário, até se agravou. Mas não tem feito preço. Por quê? Porque não bastasse a melhora concreta da Selic terminal mais para baixo e a melhora abstrata de uma eventual mudança de agenda econômico-política e, pensando nas eleições de 26, uma eventual volta de uma agenda um pouco mais liberal em comparação com a desenvolvimentista vigente, você tem o eixo do fluxo. E o eixo do fluxo vai bem muito obrigado, ou vinha bem muito obrigado. Então a provocação que eu vou deixar para o Gabriel depois do Guto é: e aí? Se aqui nos fundamentos a gente não teve grandes mudanças estruturais, nessa do fluxo estamos diante de uma? E olha que as chineladas vão me ajudando a envelopar a pergunta, porque o Ibov perde os 125 mil. Temos agora 124.910 pontos. Coutinho, você falou 124.700, depois 124.200? 124.200. Como um dos suportes mais relevantes para a gente monitorar. Já estamos falando de 2.400 pontos a menos para a Bolsa Brasileira. 10h22, Guto Cerávulo, você nos ensina que mesmo diante... Olha aí essa imagem, ela fala bastante, né? Olha a banda do canal de alta que vinha se desenhando para o Ibovespa e que ameaça ser perdido exatamente no momento em que estamos falando. Muita atenção, é dedo na tomada, no noticiário, no gráfico. O Guto Cerávulo nos ensina, apesar da agitação, que tem oportunidade todo dia, inclusive para quem quer entrar vendido. Vamos lá para o que você separou hoje, Guto, direto da Central TC Investimentos, CDBs a 140% do CDI ou a até 140% do CDI, só no TC Investimentos. Central, de onde o Guto fala com a gente, pois não, meu amigo, bom dia. Bom dia a todos, vamos lá, ótima semana. Pessoal, a gente sempre vem falando aqui de defesa, né? O ativo que eu separei para hoje é Banco do Brasil. Olha aqui, ó. Isso aqui era o topo histórico, rompeu, testou novamente, ficou lateralizado, estava muito resiliente, só que agora perdeu, tá? Então, quem está comprado ainda está bem comprado, apenas 5% do topo. Melhor operação para ser feito é comprar um seguro, tá? Então, onde está falando? Quem está comprado, né? O papel agora nesse exato momento, Banco do Brasil a 27,56. Eu estou falando de comprar a opção de venda, a put, né, que te dá o direito de vender, né, a que preço? 27,95.
qual é essa put? BBAS queijo 285. Agora o meio do spread a 0,93, perda máxima de 1,81, 1,87, o mercado está rodando. O que importa é que se ficar abaixo de 27,95 lá no vencimento, você limitou sua perda, né? E você tem o direito de vender a 27,95. E se o mercado voltar a subir e andar, o ganho é ilimitado, né? Então você aproveita toda a alta do papel. É igual um seguro de um carro, gente. Você comprou um carro, bateu, você aciona o seu seguro, né? A sua perda máxima é o preço do seu seguro. E você pega o dinheiro do carro para comprar um carro de volta. Mesma coisa é com a ação, tá? Ação e seguro. Lembre-se disso. Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Caiu, levanta-te, não fique magoadinho, bola pra frente e que sirva de lição. Ignore tudo, o mal do urubu é achar que o boi tá morto. Ok, vou melhorar. Estar bem e feliz é uma questão de escolha e não de sorte. É saber ignorar de forma mais fina e elegante possível aqueles cujas palavras ou caráter nunca valeram 1/1000 do seu tempo. Aprenda com seus erros, porque o ano tem 4 estações. Um beijo no coração. É o momento de descontração que tem sido possível aqui na cobertura da TC News para você respirar aí, a depender da sua posição. Mercado é relativo, Gabriel. Tem gente que tá sorrindo de orelha a orelha. Aqui na nossa casa mesmo a gente tem um exemplo. O Kevin Gervasoni, ele tá vendido no S&P. Passou um calor danado durante muito tempo, mas conseguiu sair vencedor no final. O Kevin já tá superavitário, já tá com lucro no bolso diante da tese em que ele apostou de queda para o S&P. Você lembra do que eu construí aqui de raciocínio, né? Se nos fundamentos, em tese, nós não tivemos nenhuma grande mudança e o que estava dando sustentação à bolsa era fluxo, Gabriel, o sucesso da nossa bolsa no curto prazo vai passar diretamente pela continuidade desse fluxo. A julgar pelos últimos 2 dias, não dá para se inspirar muito não. Pois é, Léo, e quando a gente olha, né, a qualidade desse fluxo, né, porque não só o fluxo de dinheiro, mas da onde vem o dinheiro, né, nós víamos muitos investidores estrangeiros que olhavam para a Bolsa no Brasil, né, então investidores estrangeiros que estavam comprando ETFs de mercados emergentes, investidores estrangeiros que estavam ali se posicionando para uma desaceleração nos Estados Unidos e olhando outros mercados, agora eles estão, né, fugindo para a qualidade, né? Então tudo isso que a gente vinha vendo no ano de 2025 dos mercados emergentes autoperformando, agora mudou muito, porque você tem um cenário completamente diferente. É um cenário de crash. Então o mercado nos Estados Unidos está realizando muito patamares próximos ao Covid-19. Então a gente realmente teve um crash na Bolsa dos Estados Unidos. Isso, lembrando a teoria que eu sempre trago aqui do dólar smile, é péssimo para mercados emergentes, né? Então, mercados emergentes recebem fluxo quando? Recebem fluxo quando a situação nos Estados Unidos é mais ou menos, ela está na metade do caminho, né? Quando não está nem muito bom e nem muito ruim. Hoje a gente está com uma situação muito ruim, né? Então a situação muito ruim, o investidor não vai vir aqui no Brasil comprar as nossas empresas, né? Ele vai comprar o T-Bills, vai comprar T-Bonds, enfim, vai investir na renda fixa dos Estados Unidos até a situação dar uma acalmada. No entanto, Léo, uma coisa que é importante dizer, eu particularmente não gosto de pegar a faca caindo, acho fazer market timing, tentar pegar a virada, uma coisa muito complicada e muito mais sorte do que habilidade. Você tem que ter, né, muita sorte para conseguir pegar essa virada exata. Porém, quando a gente olha para o que aconteceu no passado e está acontecendo agora, na Covid-19, que foi de fato um acontecimento muito mais severo do que esse, a Bolsa caiu 37% naquele mês fatídico março de 2020. Quanto que vai cair agora?
A gente já caiu mais de 25% o S&P. Tem algumas das Mag 7 já caíram mais de 30%. Será que já não estão chegando no que a gente pode dizer como piso desse movimento? Mas aí eu acho que quem vai poder responder melhor do que eu é o nosso Marcelo Coutinho, né? Sim, porque ele pode ajudar a gente a pensar nos fundos lá de S&P. Agora é o seguinte, eu tenho 30 segundos para abertura do Avista e a Camila Nascimento me vem com Trump. Camila Nascimento. Vou rapidinho, então. Não, ao contrário, tô dizendo, que bom tá. que você entendeu, porque vai aquecer a abertura. Entendi. A depender do que ele falar, inclusive, vai determinar a direção. Manda bala, você é prioridade. Vamos lá, então. Não foi nada de muito urgente, mas Trump postou numa rede social dizendo que países do mundo inteiro estão conversando com os Estados Unidos, que parâmetros rígidos mais justos estão sendo definidos. Ele também citou que conversou com o primeiro-ministro japonês pela manhã e que o Japão está disposto a negociar, que vai enviar uma equipe aos Estados Unidos para falar sobre tarifas e que tudo tem que mudar, especialmente com a China. Ele escreveu no post, inclusive, China em caps lock, Léo. Tudo tem que mudar com a China em letras garrafais. Ok, vamos pegar carona então com essas declarações. Concordo com a avaliação informativa que faz a Camila Nascimento. Não há nenhuma grande mudança de placa tectônica aqui. Mas é Trump, sobretudo cutucando os chineses aqui, dizendo que tudo tem que mudar. Bom, temos 10 horas com 30 minutos, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos é a nossa próxima atração, na tela para vocês. Yields de 10 anos, 4,03% retorno médio anual, são 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Yields de 2 anos, fechando os prêmios em 2 pontos base e meio. Olha o VIX, Leozinho! Chama os bombeiros! Olha o VIX aí! É alarme, é sirene! 11,79% de avanço. 50,64 pontos. Vai investigando, Coutinho, por favor, no paralelo. A última vez em que nós vimos o VIX em 50,6 pontos. DXY, 102,93 pontos. Volta a atuar no terreno positivo o índice dólar para traduzir a força da moeda americana a nível global, e aí nós vamos para a abertura em si. Era determinante a gente acompanhar a abertura do Avista. Olha o que está acontecendo. Tesla cai 6,20%. Disfarçou bem Tesla no pré-mercado americano, né? Não só... Aliás, Tesla foi uma das que menos disfarçaram. Você tinha, por exemplo, a Nvidia estava caindo 3, 3,5, 4 no máximo, cai 6. Google está caindo 2,15, ameaçou zerar. Meta está caindo 3,5%, Amazon 4%, Apple cai mais 6%, Microsoft recua 2,5%. Os nossos comentaristas têm alertado que há uma dinâmica relativamente previsível em cenários como o atual, em que quem está super alocado em Estados Unidos, e nós temos um engasopamento de liquidez, o Alex Martins tem usado essa expressão faz um tempo, quem está super alocado lá nos Estados Unidos, joga a isca. Assim, deixa eu puxar um pouquinho, quando vem liquidez, eu realizo mais. Porque você... O Coutinho não, mas você, o Léo Pinheiro, a Camila, nós temos posições pequenas na vida como ela é enquanto investidores. Então, quando a gente vai realizar, nós não mexemos com a precificação. Agora, quando o investidor institucional vai realizar lá nos Estados Unidos, ele joga o preço da ação lá embaixo e ele não quer realizar tamanho prejuízo. Então ele vai puxando às vezes, a toada é de queda, mas ele puxa um pouquinho, aí de repente os desatentos olham e falam assim, opa, sinal de fundo, deixa eu entrar aqui, deixa eu comprar. E a compra desse desavisado é a força de liquidez que o institucional precisa para uma realização mais forte. Nós parecemos estar diante de um movimento muito próximo desse. Olha a Tesla de volta aos $221. 7,6% de recuo. Amazon cai 3,5%, Meta 3,5%, Google 2,5%, Nvidia 6,5%. Nvidia está de volta aos $88. Apple está caindo 6,15%, Microsoft quase 3%. Estamos diante de uma fortíssima realização, porque esta não é fotografia isolada. Esta foto se junta à foto da sexta-feira, à foto da quinta-feira, e aí nós temos um filme nada interessante, somados os 3 pontos, somadas as 3 imagens. Camila Nascimento, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, já não futuros, já à vista, é você, cara.
O S&P 500 perde 3,56% aos 4.888 pontos. Dow Jones recua 3,24% aos 37.073 pontos. Nasdaq perde 4,02% aos 14.957 pontos. E o Russell 2000, o índice de small caps, está recuando 3,78% aos 1.758 pontos. E já aproveito para completar aqui a postagem de Donald Trump. Ele também disse que os Estados Unidos têm chance de fazer algo que deveria ter sido feito décadas atrás e pediu para que todos não sejam fracos, estúpidos e panicados, que sejam fortes, corajosos e pacientes. Pediu mais uma vez paciência e falou que os resultados vão ser grandiosos, Léo. Camila, com toda a sua elegância, com toda a solidez do seu trabalho jornalístico, eu vou pedir que você repita a adjetivação do presidente americano, que está fazendo uma recomendação. Alô, traders e investidores do mundo. Ouçam as sábias palavras de Trump. Não sejam o quê, hein, cara? Não sejam fracos, estúpidos e panicados. Você que tá aí do outro lado, seu fraco, seu estúpido, seu panicado, não seja nada disso. É brincadeira. 10h35. Gabriel, eu espero, Gabriel, que você não esteja sendo estúpido. O que é que ele falou? Fraco e panicado. Tá bom, Gabriel? Anota aí, hein? Não, combinado, Léo. Não, panicado não, né? Pelo amor de Deus, né? Num momento como esse, eu acho que o importante, Léo, e aí é que vem, né? A gente tem o trader ali e uma coisa que é muito importante para você fazer, que é uma coisa que gestores profissionais fazem com até mais do que deveria, né? É o controle de risco, Léo. A gente precisa ter um controle de risco muito forte nesses momentos, porque quando você opera, por exemplo, numa carteira com diversos ativos que tem ajuste diário, você pode ter um problema muito sério. E nos dias como hoje, são os dias que a gente precisa ficar atento. Não só hoje, sexta-feira, quinta-feira, são dias que você precisa ficar atento na questão dos ajustes diários. Porque você pode tomar uma chamada de margem, você pode ser estopado compulsoriamente. Agora, aquele investidor que só tem posições no mercado à vista, esse investidor está mais tranquilo. A recomendação acaba sendo de ficar, não ser panicado, né? Não vender a preços baratos, até porque quando a gente olha o histórico desses movimentos de baixas extremas, né, a gente vê que em 1 ano, 6 meses, 2 anos, a bolsa tende a outperformar esse fundo por muito. Então é um dia que você tem que fazer o seu controle de risco com muita excelência, Léo. Vamos falar agora do impacto dessa abertura do mercado americano aqui no Brasil, não sem antes oficializar. Surfando no urgente do painel Mover Pro, S&P 500 cai 3,72%. Toca 4.881 pontos e entra oficialmente em território de bear market. Então, o que nós vimos em relação ao S&P, aliás, ao Nasdaq 100, agora chega ao S&P 500. Estamos oficialmente no terreno de bear market, que na definição protocolar vai suscitar o quê? 20% de queda acumulada ante o último topo. Estamos diante deste quadro no caso do S&P. E o chicote chega para nós aqui no Brasil. O Ibovespa renova mínima intradiária, toca 124.542 pontos. Nós estamos nos avizinhando dos 124.200 que você alertou no início da cobertura. O dólar aqui vai subindo 0,7%, R$ 5,923, e a curva de juros mostra 15 pontos base a mais nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Portanto, curva de juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo, é kit dos vendidos em ações se consolidando na dinâmica de hoje. Coutinho, vamos pro gráfico, é você, Coutinho. Vamos lá, pessoal, dá uma volta. Bom, o índice a priori vai virando, o lado esquerdo do gráfico, a gente tangencia a parte inferior falando do futuro, tá bom? 124.950 é o que eu comentei na abertura do programa no dia de hoje. Estamos na parte inferior do canal. Se perdido, aí a gente volta pro FIBO. FIBO, 1, 2, 3 e 200. Dólar do seu lado direito já ultrapassou, ainda que sem confirmação, ou seja, o dia de hoje, R$ 5,911, também o número anunciado no início do programa. Agora, 5,928 ou R$
5,92. Se mantiver, ou seja, próximo objetivo, R$ 5,986. 10 horas 39 minutos. Camila Nascimento atualiza as variações percentuais de Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Nós lembramos a vocês que, e é um dever aqui para a prestação de serviços, se nós tivermos uma queda superior a 7% nos índices acionários americanos, isto obrigará ao acionamento de um circuit breaker. Nós já vimos isso no Japão, é necessário um contexto. As bolsas asiáticas não estavam abertas quando na sexta-feira houve toda a pegada de queda que houve. Então somou-se o mau humor de sexta ao mau humor de hoje, e isso implicou circuit breaker no Japão. É verdade este bilhete, feita esta contextualização. Vamos ver a qual distância nós estamos de um eventual circuit breaker lá nos Estados Unidos. Você, cara? Lá nos Estados Unidos, os índices ampliaram as perdas. O S&P 500 recua 3,89% aos 4.875 pontos. Dow Jones perde 3,68% aos 36.905 pontos. Nasdaq cai 4,27% aos 14.912 pontos. E o Russell 2000 cai 4,49% aos 1.746 pontos, Léo. Ok, então a variação percentual que mais chamou a sua atenção nessa leitura é a de Nasdaq, 4,3 de baixa? 4,48% agora Nasdaq, e o Russell 2000 está caindo um pouquinho mais, 4,66%. Ok, estamos ainda com alguma gordura relevante para um eventual acionamento de circuit breaker, mas no nosso radar, mas no nosso raio-x. 10h40, atenção, mínima para o Ibovespa, 124.330 pontos. Você que está ligado nas movimentações, cuide agora para o seguinte fato. É possível que nós tenhamos, ou que nós já estejamos tendo, o acionamento de vários stops, até por proteção institucional. Por mandato, alguns fundos vão ter que estopar. Ainda que os papéis brasileiros estejam eventualmente baratos, estejam com um cenário mais interessante frente a outras bolsas do mundo, não importa. Na hora do acionamento do stop, o stop é acionado e acabou. Por mandato, nós temos 124.259 pontos. Estamos já na região delicadíssima para a qual o Marcelo Coutinho chamava a atenção mais cedo. 124.259 pontos, a última mínima intradiária atingida pelo Ibovespa. Ibovespa que já tem 3.000 pontos menos na sua composição. No mês, quase 4,6% de baixa acumulada para o Ibov. Lembrando que o mês está apenas, vou até contar aqui para não falar bobagem, 1, 2, 3, 4, no quinto pregão. É apenas o quinto pregão e no mês já tem queda acumulada de 4,55%. A pancada anda tão forte que praticamente a alta do ano está sendo comprometida. O Ibovespa tem agora 3,30% de ganho acumulado em 2025. Essa alta já chegou a 10, 11% nos melhores momentos do ano. Chega agora a um patamar inferior a 3,5%. Estamos muito atentos à eventual perda dos 124.200 pontos, um suporte para o qual o Coutinho chamou atenção desde o início do programa. Daqui a pouco tem Alex Martins, ele estará comigo das 10h50 até a faixa das 11h05, 11h06. Aí a gente vai acompanhar o Minuto Binance com criptoativos. O Paulo Bogosian está convocado para essa tabela. Depois, Fernando Marques vai para o caldo macroeconômico. E na reta final, o Luciano Costa estará comigo. Em princípio, nós temos uma entrevista especial hoje com Marcos Lisboa, economista. É um dos personagens que a gente mais quer ouvir nesse contexto. Em princípio, esta entrevista irá ao ar. E em indo ou não indo, o foco estará em Donald Trump. O Luciano, junto comigo, separou várias manchetes e highlights para a gente repercutir. Nós temos 10h43. Atenção, o Ibovespa perde os 124.200 pontos. Eu vou acionar imediatamente o Coutinho. É uma perda relevante de suporte, 124.168 pontos. O dólar está praticamente na máxima intradiária, R$ 5,927, e a curva de juros vai pedindo 15 pontos base. Não há oportunidade e assimetria para quem quer comprar que resista ao sentimento de risk-off. E nós temos um destaque aqui do chefe de comércio da União Europeia, de sobrenome Šefčovič. Ele diz: oferecemos aos Estados Unidos tarifas zero para carros e todos os bens industriais. Acaba de chegar este highlight, que em tese é um belíssimo highlight, né? O problema é que não tem sugestão, futuro do pretérito, perspectiva que faça preço. O que está fazendo preço é algo concreto, é presente do indicativo, entendeu?
Negócio de futuro do pretérito não tá fazendo preço. Nós teríamos oferecido, nós oferecemos eventuais. Tem eventual, já não faz preço. O que o mercado tá querendo, pela inércia de realização, é algo que efetivamente seja capaz de reverter a direção. O chefe do comércio da União Europeia, de sobrenome Sefcovic, diz: oferecemos aos Estados Unidos, só que oferecemos é presente, né? Concreto. Tarifa 0-0 para carros e todos os bens industriais. Nem isso está adiantando. Mais do que o presente do indicativo, precisa haver um aceite. Mínima atrás de mínima. É estopada. Amigos, estamos em regime de urgência na cobertura. Mínima atrás de mínima para o Ibov, os stops estão sendo acionados. 123.876 pontos. Temos quase 3.500 pontos a menos na composição do Ibov. O local, que em geral está fora da bolsa, está respirando aliviado. O gringo que estava dentro é quem parece estar indo embora, não é? Tirando a sustentação do fluxo. Volta o Ibov para os 124 mil numa briga danada em cima desse suporte. O dólar vai subindo 0,77%, R$5,929. Você vai acompanhando os minutos elétricos e eletrizantes da negociação brasileira. Estamos atentos às atualizações americanas. De nada vem lá, ou nada de... Eu ia falar, nada tem vindo de lá. E é exatamente assim que estamos. Deixa eu voltar com a movimentação americana, ô Léo. Eu tô louco para passar pro Coutinho, ao mesmo tempo não posso fazê-lo. Tesla vai caindo 10,20%. 10% de Tesla em queda. $215, cotação do papel. Amazon cai 3%. Meta quase 4,5%. Google cai 3%. Nvidia ameaça perder $87, recua 7,30%. Apple cai 6,3% a $176. Microsoft recua quase 4%. Tabela da volatilidade mostra VIX 19% de avanço. O VIX está rondando 54 pontos. Vamos com a Camila Nascimento. Me parece que está mais provável um circuit breaker. Já devemos ter mais de 5% de queda em alguns dos índices, não é possível, cara. O Nasdaq tá caindo quanto nesse momento? Nasdaq cai 4,45% agora, Léo. E o Russell 14.908 pontos. O Russell 2000 cai 4,45% aos 1.745 pontos. O S&P tá quase chegando aos 4% de queda, agora chegou, cai 4,01% a 4,874 pontos. E Dow Jones cai 4,16% aos 36.720 pontos, Léo. Tem mercado pra todo mundo. Você que tá vendido, tá fazendo a festa, estourando o champanhe. Parabéns, a leitura foi absolutamente acertada. Você que tá comprado, pegando o lenço e chorando. Zerando posição muito provavelmente. De fora, vendo a faca cair numa sequência histórica. Eu classifiquei no editorial de quinta-feira a quarta do Tarifaço como um dia histórico. Agora é absolutamente automático classificar como uma sequência histórica, pensando em mercado financeiro que nós estamos testemunhando desde quinta-feira da semana passada. É um filme de absoluta realização que impõe bear market, mercado de baixa para o S&P, a partir de uma queda que rompeu já os 3,72%. A Camila Nascimento narrou há pouco que nós estávamos diante de um recuo superior a 4%. Coutinho, um privilégio ter você para narrar, para ajudar a gente a organizar graficamente essa sequência histórica. E o comentário positivo dessa sequência para imediatamente, porque ainda que o vendido esteja feliz, e mérito do vendido, parabéns ao vendido, craque do jogo é o vendido nesse contexto, é muito preocupante ver o derretimento de valor de mercado que nós estamos vendo. É muito preocupante ver o nível de implosão de valuation que nós estamos vendo. Nós podemos estar diante de uma realização de tal agudez que isso pode começar a contratar, se o mercado antecipa, isso pode começar a contratar para uma economia real uma espiral deflacionária do nível mais preocupante das últimas décadas. A deflação é o grande problema, é o grande foco de doença de qualquer macroeconomia. Quando você tem um cenário de espiral deflacionária, você sabe o que isso significa. Eu te dou R$100 hoje, você não compra hoje, porque os teus R$100 vão valer mais amanhã. Só que aí chega amanhã e você também não compra, porque esses R$100 vão valer mais na semana que vem. Aí vem a semana que vem e você continua não comprando, porque esses R$100 vão valer muito mais no mês que vem.
E vão valer ainda mais no ano que vem. Quando há uma espiral deflacionária, nós estamos diante de uma dinâmica desta característica. Você posterga a compra. E aí alguém poderá dizer, Léo, mas será que é para tanto? E aí eu provoco você a olhar para os preços e concluir. É claro que há exagero e o mercado financeiro é mestre nisso. Para a ponta positiva ou para a ponta negativa. Mas começa a não ser um risco desprezível, o risco de recessão e, portanto, de eventual deflação. O que é uma ironia em termos, desculpa Coutinho, eu tô me estendendo, o que é uma ironia em termos, porque o que mais se comentou até aqui é inflação, 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 as tarifas vão trazer inflação, inflação. Qual inflação? Uma inflação de demanda ou uma inflação artificial forçada por um novo nível de preço a partir da mordida tarifária? Claro que esta segunda, não a primeira. Pensando em demanda, confiança do consumidor nas mínimas, confiança do empresário nas mínimas. E pronto, temos a resposta da confiança do investidor nas mínimas também. Coutinho, no gráfico é você. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do S&P, como a Cami comentou, olha só, você tem aqui um belo envelope de baixa, então não é surpresa a queda e sim a magnitude barra velocidade. Então você tem aqui um cai, lateraliza, caiu. Logicamente, o que demorou dias para ser montado, em 3 dias acabou. Então no caso do S&P, o S&P agora em cima de um suporte a 4.800. E aí quando eu digo acabou, acabou no sentido da figura gráfica. O S&P tem espaço para 4.400, tá? A gente ainda tem mais um espacinho. O S&P deveria oscilar agora nessa região de 4.800 a 5.000 pontos. E aí, dependendo da formação gráfica que se formar, e a gente vai precisar de mais uns candles para ver se esse cara repique sobe ou se lateraliza e continua caindo. Se seguir na sangria, a gente está falando de não mais de 4.800, mas de 4.460. Gabriel Junqueira, eu sinto muito pela falta de tempo que restou a você. Vamos direto para o seu destaque final. Estamos narrando a história e as variações percentuais não fazem dessa minha declaração uma declaração exagerada. São raros os momentos em que se impõe diante dos nossos olhos esse nível de realização. Você traz o seu destaque final num dia que tende a continuar difícil para quem está comprado em bolsa. Bom, Léo, acho que o importante no dia de hoje é a gente manter a calma também, não fazer nenhuma decisão precipitada e ao mesmo tempo entender que além dos fundamentos, né, a gente está tendo de fato um movimento técnico de stop geral dos grandes fundos multimercados, dos grandes fundos no mercado dos Estados Unidos, e isso contamina o mercado brasileiro. Então é um dia muito complexo e de fato caracterizou. Tivemos um crash na Bolsa de Nova York nos últimos 3 dias, Léo. Momento histórico esse que vai ser estudado ao passar dos anos aí daqui para frente. Gabriel, muito obrigado, um abraço. O Gabriel Junqueira volta a falar com a gente amanhã. É necessário registrar uma leve melhora. Nvidia, por exemplo, que caía quase 7, está caindo 4. Tesla, que caía 10, está caindo 6. E é importante registrar essa melhora a fim de a gente estar um pouquinho mais distante de um eventual circuit breaker. Veja, Nvidia eu cheguei a narrar quase perdendo os $87. Ela volta a $91 quase, com um recuo que agora é de 3,63%. Essa melhora está condicionada a alguma atualização? A Camila e eu estamos pesquisando aqui. Em princípio, nenhuma novidade. Não há uma outra notícia com base na qual houve essa melhora, essa resposta dos ativos americanos. Nós seguimos absolutamente atentos, nosso dedo na tomada, na cobertura do Minuto a Minuto por aqui. Coutinho, meu amigo, seu destaque final, eu já embarco com o Alex Martins nos próximos minutos, sempre bom recebê-lo à vontade. Obrigado. Pessoal, um abraço para vocês, vale o que o Junqueira comentou, vale um pouquinho dos meus 20 anos de casa em termos de bolsa, né? O Ibov aí do seu lado direito, você nota, né? O Léo chegou a narrar 1, 2, 3, 870 pro Ibov, agora já deu uma arrefecida, então assim, sim, mercado baixista, mercado sangrento. A gente espera que vocês tenham, né, conseguido se preparar para essa eventual baixa, seja estando líquido ou eventualmente vendido. Aqueles que eventualmente ainda estão comprados, calma, porque se você puxar o histórico, pode doer mais ou menos, mas isso pode ser trabalhado. Conte com a gente, a comunidade do TC está à sua disposição, eu estou indo para minha mesa, eventualmente também fico à disposição de vocês. O que vocês precisarem, por favor, contem com a gente.